Meu celular. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos dando início a essa live, já começa a compartilhar, já começa a chamar o seu amigo aí, já partilha, porque hoje nós teremos aqui um tema bem interessante. Estaremos falando sobre missões, estaremos falando sobre aquilo que nós estamos deixando de fazer. Eu acho que nada melhor do que essa live para nós tratarmos de assuntos em que, já que a igreja nesse momento ela não pode ir, ela pode agora fazer um balanço, ela pode refletir em algumas coisas que na verdade nós estamos deixando de fazer. Eu acho que esse momento que a igreja também parou com todas essas questões está nos servindo de reflexão para sabermos o que nós estamos fazendo de fato. Quando nós falamos de missões, e nós não vamos falar hoje aqui sobre missões em relação a preparar pessoas, não vamos falar sobre missões em relação a dar todo o suporte teórico, porque a nossa intenção hoje é debater com você não aquilo que é o preparo para ir, mas aquilo que está sendo ou que está deixando de ser feito, porque não vai adiantar nós falarmos de preparo para uma coisa que não está acontecendo. Há uma frase que eu guardo, que o saudoso bispo Samuel dizia, que aquele que não evangeliza precisa ser evangelizado. E Hernando Dias Lopes também vai dizer que aquele que não evangeliza está doente. Então nós vamos fazer aqui um raio-x para entendermos qual tem sido a nossa posição frente às missões, frente ao evangelismo da igreja. Quando a gente fala da palavra grande comissão, eu não vou me surpreender se muita gente dizer que não conhece. Porque, lamentavelmente, às vezes nós falamos do que não sabemos. E às vezes, por não conhecermos aquilo que falamos, aquilo sai desprovido de vida, sai desprovido de unção e de autoridade. Quando Jesus fala da grande comissão, e quando você pega o sentido da grande comissão, a palavra grande comissão ela foi inserida no decorrer dos séculos para exprimir a ideia de que quando Jesus está dando as suas últimas instruções, as suas últimas palavras acerca de instruir os seus discípulos para aquilo que aconteceria, começaria com eles, mas não pararia neles. Vamos dizer que existia já uma pequena comissão, que era dos 12, que era dos 70, mas agora Jesus está falando diretamente com eles, porque essa grande comissão iria abranger todo mundo. Essa grande comissão iria fazer com que o evangelho saísse dali de Jerusalém, se expandisse às cidades vizinhas, aos países que faziam fronteira com a Palestina, ganhasse os continentes e ganhasse o mundo. Então, quando Jesus ele elabora, já no finalzinho, quando Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos, quando ele fala da grande comissão, na verdade ele estava falando para a Igreja Universal. E nós, nos nossos 10 pilares da Igreja Metodista do Avivamento Universal, nós adotamos, como está lá no primeiro ponto, o evangelismo universal. Porque entendemos, meu irmão, que a igreja precisa evangelizar. Uma igreja que não evangeliza, nela não há avivamento. Avivamento está relacionado com a grande comissão. Por que eu digo isto? Porque quando você vê na grande comissão, você vai ver todas as prerrogativas das manifestações do poder de Deus com as missões de maneira específica, e só iria acontecer daquela maneira como Jesus instruiu. Perceba, Jesus vai dizer assim, ide. E quando está falando ide, ele está falando para você sair, é para você deixar. A palavra original, ela fala de romper as fronteiras, de sair do seu lugar. Então, quando ele fala, portanto, ide, ensinai as nações, ele se refere às etnias, onde a palavra de Deus iria entrar. Então, meu irmão, só pode fazer missões. Eu estou dando uma introdução aqui para nós entrarmos nos pontos. Daqui a um pouco o pastor Cristiano vai também falar sobre isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte, só tem condições de fazer missões quem está disposto a fazer o ide. Lembra quando Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai. Se Abraão não saísse, não aconteceria nada, mas Abraão saiu. E Deus fez dele uma nação poderosa. E ali nós temos o princípio.
daquilo que Deus iria se revelar lá na frente. Começa com o pai Abraão de uma maneira em que é sombra para as coisas que viriam através de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala do evangelismo, nós falamos, meu irmão, da grande comissão, e só faz parte da grande comissão que está inserido nessas verdades que estamos falando. Primeiro, o ide de Jesus. Segundo, ensinar. Meu irmão, quem ensina forma discípulo e forma caráter no discípulo. Um discípulo precisa aprender e ter no seu mestre uma figura de caráter. Santo Agostinho vai falar: pregue a vida, se necessário, fale. Por quê? Porque a vida daquele que ensina vai chamar muito mais atenção do que as palavras. Então ele vai falar: saia, deixe, vá. E ele vai dizer assim: ensinando a guardar os meus mandamentos. Então você ensina e você forma caráter. Ele vai falar assim que o poder dele estaria todos os dias conosco. Eis que estarei convosco todos os dias. Isso é um penhor, é uma garantia de que se a igreja for, ele vai estar todos os dias conosco, porque ele garantiu que estaria, mas não só nisso, ele está falando da grande comissão. Então ele estaria junto com a igreja nas obras que a igreja iria empreender. Por isso o texto vai dizer assim: aqueles que crerem em mim, obras iguais ou maiores do que a minha farão. Por quê? Porque Jesus está falando em cima desta palavra. O que nós temos lá na grande comissão? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aí ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, ele vai falar assim: ele morreu por todos, para que, meu irmão, nós que estamos agora vivendo nele, ele vai falar assim: ele morreu por todos, para que através dele ele possa ressuscitar aqueles que vivam nele, não só por aqueles, mas por aqueles que ele, meu irmão, que vive nele. Então, entenda uma coisa: ele veio para dar continuidade. Nós morremos, ele morreu, nós estamos nele e nós vivemos hoje para manifestar aquilo que ele começou. Então a igreja, na grande comissão, ela tem essa incumbência. Por isso Mateus 28, 19: ide, portanto, ensinai as nações a guardarem os meus mandamentos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos ali todo um preparo. É que a igreja de hoje não está sendo preparada para missões. As pessoas pensam que é só mandar as pessoas e que elas vão fazer. Não é isso. Para ir fazer o ID, meu irmão, tem que estar disposto a deixar, a partir, a romper as fronteiras. Tem que se colocar na condição de que, se eu estou para fazer missões, eu vou ter que me preparar para ensinar e formar discípulos. E ele vai falar, meu irmão, uma coisa interessante: o poder estaria conosco, porque Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer: e recebereis poder, virtude que há de vir sobre vós. Entenda, meu irmão, as manifestações e os sinais só vão acompanhar quem vai, meu irmão. Porque ele vai falar assim: e ser-me-eis testemunhas. Meu irmão, para nós sermos testemunhas, é aquelas pessoas que depõem, aquelas pessoas que presenciaram, aquelas pessoas que viram. Por isso que em Atos 4:20 vai dizer que aqueles homens disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então eu começo essa introdução dizendo, meu irmão, que para nós entendermos o ID, para nós entendermos a pregação, nós precisamos entender essa grande comissão. E, meu irmão, para fazer a diferença, porque tem muita gente que vai, meu irmão, e vai sem saber o que está fazendo. Mas quem entende que o ID, e o ID, meu irmão, é universal. Eu não estou falando do chamado de evangelista como vocacional, eu não estou falando quem está no campo fazendo missões, eu estou falando aquela pessoa que foi chamada para fazer o ID todos os dias, meu irmão. Se você quer que os sinais te acompanhem, esteja disposto. Porque se você estiver disposto a ir, o sinal vai contigo. Se você quiser fazer a obra missionária, Deus vai te abençoar no campo. Então hoje nós vamos falar daquilo que está sendo deixado de lado. Porque as missões, elas precisam acontecer. As missões precisam acontecer nos nossos dias. E nós, como igreja que estamos em casa agora, sem poder fazer o ID,
É agora que nós precisamos refletir nessas verdades. Porque se nós paramos no tempo, se os sinais não estão nos acompanhando, se deixamos de ensinar e formar discípulos, se não estamos sendo testemunhas, então nós não estamos fazendo isso. Porque a grande comissão que Jesus veio instituir estava envolvido todas essas coisas que eu estou falando para você. Para que as coisas aconteçam, você precisa ser testemunha. E para ser testemunha, você precisa receber poder. E para você ser enviado, você tem que querer fazer o ID. E para você fazer o ID, meu irmão, você vai ter que aprender. Ninguém vai se não aprende, meu irmão. Você precisa aprender, se colocar na brecha. Não sei se Deus chamou para ser um pastor missionário, se Deus chamou para ser um evangelista. Jonas era um profeta, mas era um evangelista. Também entrou numa outra nação diferente da sua para pregar. Eu não sei, mas o preparo, meu irmão, é para todos. Fazer o ID é para todos. Estar preparado é para todos. Aprender é para todos. Gerar caráter no outro no qual nós estamos discipulando é para todos. Ensinar com a vida, meu irmão, vale muito mais do que ensinar com palavras. A vida arrasta multidões. As palavras só corroboram aquilo que você vive. Então eu começo, meu irmão, dando essa introdução, passando para o pastor Cristiano, para ele também agora discorrer, fazer a sua introdução, para que a gente comece daqui um pouco a falar sobre os pontos. Eu quero que você agora que está nos vendo, participe, manda perguntas. Tem irmãos aqui que vão anotar as perguntas e vão fazer as perguntas aqui para que possamos responder a você. Estamos num tema de missões, de evangelismo, daquilo que está deixando de ser feito. Então participe conosco. Vou passar para o pastor Cristiano agora e vamos dando continuidade a essa live aí. Participa, levanta essa live, chama, compartilha. Vamos lá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês nessa noite. Muito bom revê-los aqui mais uma vez. Estamos aqui para falar de um tema muito importante, um tema bem relevante para os nossos dias, para a igreja do Senhor, que são missões, evangelismo. E como o nosso pastor colocou muito bem, na verdade, Atos capítulo 1, versículo 8, a ordem de Jesus aos discípulos é que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E essa palavra poder no grego é dunamis, de onde vem a palavra também dinamite. Então, quando o Senhor nos deu poder, nos deu para uma finalidade. O poder foi dado para que possamos entrar nas trincheiras de Satanás, para implodir o inferno. Pessoas que estão debaixo de um cativeiro, estão aprisionadas. Nós devemos entender o ID, como o pastor colocou. Ide por todas as nações e pregai o evangelho. Essa palavra ide no seu imperativo quer dizer indo. E a gente às vezes pensa, o que é o ID? O que é a grande comissão? Será que é uma data marcada na agenda, no calendário da igreja, para que nós possamos sair para evangelizar? Não é basicamente isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é que o ID é um estilo de vida, é o estilo de todo discípulo que serve a Deus. O imperativo indo quer dizer, enquanto você trabalha, enquanto você sonha, enquanto você investe na sua vida, você faz discípulos por onde passa. É você entender que você é um canal a qual o Senhor quer fluir para que vidas sejam libertas, cativeiros sejam quebrados. E o interessante de tudo isso é que Jesus diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide. O que Jesus está dizendo? Vá, mas vá debaixo de minha autoridade. E a autoridade que eu recebi, eu transfiro a vocês essa autoridade, para que aonde vocês coloquem a planta dos vossos pés, eu dê a vocês aquele lugar por herança. Aonde você coloca os seus pés com a autoridade de Cristo, aquele lugar, aquele ambiente geográfico vai ser tomado pela glória de Deus que habita na sua vida. Paulo diz que nós somos embaixadores desse reino, somos representantes e cidadãos pertencentes ao reino de Deus. Então, aonde você chega, você tem que colonizar o lugar com a cultura do céu. É como o pastor disse, você prega com a vida. A primeira coisa que vem na frente da sua pregação é o seu testemunho. As pessoas não vão querer ouvir o que você tem a dizer se a tua vida não for relevante, se você não vive uma vida coesa com o evangelho, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, em vão será a sua pregação. Então, de fato, vai ser bem relevante estarmos aqui discutindo sobre esse tema, para que a igreja do Senhor venha a ser despertada, como eu disse ontem. O Senhor não virá buscar uma igreja dormente, uma igreja sonolenta, mas uma igreja que está trabalhando, porque a Bíblia diz
que o próprio Senhor diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também estou trabalhando. Jesus disse aos discípulos, quando eles foram comprar comida, enquanto ele mudou a rota do seu GPS para entrar em Samaria, para evangelizar a mulher samaritana. O interessante é que quando eles retornam depois de comprar comida, Jesus vai dizer a esses homens que disseram a Jesus: coma, nós trouxemos alimento. Jesus vai surpreendê-lo dizendo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês dizem que ainda há 4 meses para a ceifa, porém eu vos digo, a seara está pronta. O que falta são os ceifeiros para ceifarem nessa seara. Jesus está dizendo: meu estilo de vida, o meu propósito é entender que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Qual é a vontade de meu Pai? Povoar o céu. Qual é a vontade de meu Pai? Arrebanhar o maior número de pessoas para a salvação e para a vida eterna. E a notícia boa de tudo isso é que você será esse canal. Pedro vai dizer, o Senhor vai dizer a Pedro: eu te dei as chaves do reino. O que tu ligar na terra será ligado no céu. Deus te deu uma chave de autoridade. Com essa chave você tem a autoridade de abrir as recâmaras secretas do rei, para que as pessoas tenham acesso a esse lugar e venham receber aquilo que lhe foi prometido desde a fundação dos séculos. Porque o Senhor não te escolheu agora, Ele te escolheu antes da fundação dos séculos. Ele gerou uma grande expectativa a teu respeito. Irmão, um livro muito interessante que fala sobre missões é um livro de John Piper. O nome desse livro é Que se alegrem os povos. E John Piper faz uma colocação interessante que ele diz: sabe por que falta o zelo por missões dentro da igreja? Porque falta a paixão inflamada pela presença de Deus. Porque na verdade, quando você está inflamado pela presença de Deus, o resultado disso é que você quer proclamar essa verdade, essas boas novas por todas as nações. Falta missões porque falta paixão, falta missões porque falta profundidade de conhecimento de quem Deus é e do que Ele está fazendo. Nós precisamos participar daquilo que Ele começou a fazer naquela cruz. E o que Ele começou a fazer antes de morrer, Ele já estava evangelizando, porque alguém se arrependeu do lado de Jesus naquela cruz, foi evangelizado pela atitude de Jesus que está ali sofrendo por meio da humanidade, e naquele ato de morrer, de redimir a humanidade, ele tem a importância de olhar para aquele homem e dizer: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus não vai imputar o pecado do que aconteceu com ele na cruz, aqueles homens que o crucificaram, porque ele diz: Pai, perdoa esses homens porque eles não sabem o que fazem. Jesus era extremamente estratégico e evangelista quando entra na cidade de Samaria. Jesus era um homem muito ocupado com uma grande responsabilidade, mas ele muda a sua rota para entrar em Samaria para evangelizar uma mulher que estava ali buscando água naquele poço. Então nós vamos discorrendo sobre o assunto, tenho certeza que Deus vai nos instruir, e ao final desse debate vamos sair daqui sedentos e famintos da vontade e da palavra de Deus para a nossa vida. Bem, se fôssemos pensar na grande comissão e traçar um oposto, estamos vivendo o que? A grande comissão, ou nós estamos vivendo numa grande omissão? Porque a grande comissão fala daqueles que estão imbuídos de ir, a omissão fala daqueles que sabem e não vão. Então, meus irmãos, nós vamos agora começar a discorrer com vocês alguns pontos importantes que nós consideramos o porquê a igreja não faz mais missões. Eu não vou nem falar do preparo, eu não vou nem falar do material, eu não vou nem falar das técnicas. Por quê? Porque hoje a nossa demanda maior é daquilo que não está sendo feito. Infelizmente, poderíamos aqui estar falando, meu irmão, de um aprimoramento, poderíamos estar falando aqui de coisas mais profundas sobre missões, mas nós temos que falar das coisas básicas que não estão sendo feitas. Então, esse debate tem por finalidade de aproveitar que estamos em casa e fazer uma profunda reflexão do nosso chamado. Por quê? Vamos lá. Por que a igreja não faz missões? Eu vou colocar o primeiro ponto para nós começarmos esse debate aqui. Sabe o que está acontecendo? Nós não estamos conseguindo mais ouvir, preste bem atenção, o gemido daquelas pessoas que estão se perdendo. Nós não estamos sentindo mais ardor na nossa alma. Nós não estamos sentindo mais aquelas coisas do primeiro amor. E, meu irmão, quem experimentou o primeiro amor, sabe, meu irmão, que você quer falar para todo mundo.
que você sem conhecimento, você quer teimar, quer discutir. Eu imagino, meu irmão, e me lembro do meu início da minha caminhada, que eu queria brigar, eu queria discutir. Por quê, meu irmão? Porque o primeiro amor te faz você querer provar. A tendência é que você aprenda, é que você conheça, é que algumas formalidades passem a acontecer na sua vida, mas você não pode perder a essência. Porque se isso deixa de acontecer no nosso meio, meus irmãos, nós queremos avivamento, mas como? Nós não temos mais pessoas se convertendo de maneiras impactantes nas igrejas de hoje. A grande verdade é que tu não vê ninguém caindo no chão chorando, não vê ninguém caindo no chão uivando. Eu não estou falando de coisas patológicas, de movimentos que fazem as pessoas rolar e deitar e caírem no chão como se tem. Eu não estou falando de barulho. Porque avivamento não é barulho, avivamento é algo que produz arrependimento no pecador, o avivamento transforma a vida do ser humano, o avivamento vem para mudar, para chacoalhar. A palavra avivamento quer dizer despertar, avivar, tornar a vida, apressar. Avivamento tem pressa. Avivamento é para poder entrar na vida do homem e transformar. E a igreja, quando está vivendo esse avivamento, meu irmão, quando ela está nessa essência, você vai ver que a igreja vai sentir os efeitos. Mas, meu irmão, a igreja é um coletivo. A igreja somos nós. Se eu estiver com a brasa acesa, se você estiver com a brasa apagada, ou se você estiver com a brasa acesa ou apagada, a gente vai dar um choque, meu irmão. Porque a gente vai querer manter uma coisa acesa ou uma coisa apagada. Então, nós estamos vivendo nas igrejas essa falta de sentimento pelo amor àquele que, em outro tempo, nós orávamos, ligávamos, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Facebook, não tínhamos nada disso, mas nós procurávamos as pessoas. Hoje que nós estamos mais antissociais. A gente não usa a ferramenta que tem para evangelizar. E a pergunta que eu faço, meu irmão, diante desse tema, por que a igreja não tem feito missões? Porque o seu coração, pastor Cristiano, não está ardendo mais. Não há aquele sentimento de saber. E aquela pessoa que está morrendo, que está no hospital, aquela pessoa que eu sei que se morrer a qualquer momento, está no caminho de perdição. Será que eu estou tendo aquele sentimento? Será que isso vem na minha cabeça? Será que eu oro de noite quando eu vou dormir? Porque, meu irmão, falar de missões sem que a gente tenha as questões mais básicas, que primeiro é orar pedindo a Deus para salvar. Meu irmão, hoje é dia de você parar e refletir. O que nós estamos fazendo, meu irmão? Porque as missões, antes delas serem para fora, elas precisam emergir de dentro. Nenhum missionário nasce porque alguém quer colocar alguém como missionário. Nasce porque há uma coisa que impulsiona a pessoa a ir naquela direção. E está faltando, meu irmão, a gente está mais sensível ao Espírito, porque só quem pode produzir isso no homem, só quem pode aguçar isso no homem é o Espírito Santo. Mas nós estamos, meu irmão, infelizmente insensíveis pelas situações, pela vida que temos, pela correria que vivemos, e agora que Deus parou a gente. Meu irmão, para mim Deus parou porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Ele permita. Então tudo está no controle dele. Se as coisas pararam, é porque Ele permitiu. Já viu Isaías falando, eu crio bem, eu crio mal, eu crio a luz, eu crio as trevas, sou eu, o Senhor, que faço todas essas coisas. Então Deus está no controle de tudo. Mas a pergunta é, será que você está entendendo esse momento para a sua vida? Passo para o pastor Cristiano para falar dessa falta de ardor, pastor. Essa falta de desejo, de querer buscar, porque nós temos mais ferramentas do que 20 anos atrás e não fazemos nada. Realmente, hoje a igreja ela é bem tecnológica, ela usa muito bem as ferramentas, né, do WhatsApp, do Facebook. Nós temos aí uma grande oportunidade de alcançar todas as nações, às vezes não presencialmente falando, mas conseguimos através de uma mensagem alcançar daqui ao Japão com uma velocidade assustadora. Vivemos num mundo globalizado e diante de tantos recursos que nós temos, nós devemos usá-los para a glória do nome do Senhor. E a igreja realmente parece indiferente. Na verdade, a igreja foi chamada para influenciar, mas a igreja parece insípida, parece com aquele sal que Jesus diz, que o sal que não presta para salgar, para temperar ou exercer a sua função, ele deve ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós não devemos ser esse tipo de sal. Na verdade, devemos ser o sal que tempera, que conserva, que preserva. Então essa é a atitude de todo cristão, entender que ou ele é um missionário, como diz Charles Haddon Spurgeon, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Então nós fomos chamados para ser missionários,
Eu disse ontem que a missões ela começa a partir do nosso lar. Então, a partir do momento que você vive um coração evangelístico dentro do seu lar, da sua vida cotidiana, você vai expandir isso para onde quer que você vá. Você foi na padaria comprar pão, é uma atitude que você pode ter missionária, de você evangelizar, de você falar do amor de Deus. Tem pessoas que estão perecendo perto de nós, mas nós estamos tão distraídos com aquilo que precisamos ou com aquilo que achamos que precisamos. Estamos apegados às nossas campanhas de vitória, nossas campanhas daquilo que a gente precisa para a vida material, e nos esquecemos do maior tesouro do Evangelho. Nós temos, como eu falei, a chave de autoridade para dar acesso a essas pessoas às riquezas espirituais que pertencem a elas e elas não conhecem. Então, através de você, a luz do Evangelho vai resplandecer as nações. Você olha todo o movimento de avivamento, como o pastor acabou de dizer, que acontece ali no século XVI, no século XVIII, você percebe que as orações dos avivalistas eram por almas, eram por cidades, eram por países. A oração de Jonathan Edwards era: Senhor, dai-me a Nova Inglaterra, eu quero almas. E aquele homem queimava no seu coração por almas. Então um avivamento rompeu a Europa, rompeu com a Inglaterra, porque homens se colocaram nesse lugar dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Está faltando nós orarmos dessa forma como Isaías orou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos enclausurados dentro dos nossos tempos, reduzimos ao Evangelho a um gueto religioso e esquecemos que o Evangelho não pode estar preso em quatro paredes. O Evangelho precisa ser expandido. A proposta é: Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, e nós temos a missão de pregar as boas novas do Evangelho, as boas notícias. Pregar essas pessoas dizendo que existe um reino vindouro, existe uma eternidade, existe um lugar que nós vamos gozar eternamente da plenitude de Deus. Ou o que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, dizendo: uns vão ressuscitar para a glorificação, para a presença de Deus, para o gozo eterno do nosso Senhor, e outros vão ressuscitar para a condenação eterna. Então, quem não evangeliza, precisa ser evangelizado. Quem não tem esse desejo de ganhar vidas, quem não acorda num dia pela manhã e não tem a capacidade de orar, dizendo: Deus, me dá a oportunidade no dia de hoje de pregar o Evangelho para alguém, de ser canal profético para a vida de alguém. O que é mais interessante, irmão, você pode não ter acordado bem, você pode ter enfrentado uma semana muito difícil, mas quando você pede a Deus uma oportunidade de evangelizar, quando Deus coloca pessoas no teu caminho, às vezes você quer ouvir uma palavra, você quer ser acalentado, consolado, mas de repente Deus coloca uma pessoa que está passando por um processo muito mais difícil que o seu, e ali de repente você se deixa e se permite ser um canal de Deus para a vida daquela pessoa, e você percebe que na medida que você prega o Evangelho, aquela pessoa vai recebendo a mensagem de paz, de vida, você é edificado. Você sai totalmente diferente daquele processo. Isso renova a sua fé, isso traz uma vivificação à tua caminhada, mas nós estamos distraídos com o que precisamos, com o que queremos, estamos com os olhos postos nessa terra, esquecendo de olhar para o alto, esquecendo de entender o nosso maior propósito, que o Senhor trouxe à igreja de Cristo, que é essa autoridade para entrar no território de Satanás e para saquear as almas que estão sofrendo, estão sendo vilipendiadas pelo inferno. Eu quero terminar minha fala dizendo a você, se você parar para estudar a Bíblia, você vai entender que a ação evangelística no Velho Testamento acontecia de uma forma e no Novo Testamento acontece de outra forma. Como acontecia no Velho Testamento? Você percebe que no Velho Testamento, em nenhum momento Deus vai dizer aos profetas: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Na verdade, no Velho Testamento, a mensagem central daquilo que Deus fazia no meio do povo é que vocês vivam de acordo com o modelo do céu, vivam de acordo com as leis que eu estou dando a vocês, sejam propriedade peculiar minha, geração eleita, nação santa. Dessa forma, as nações pagãs virão até vocês para conhecerem o Deus que vocês servem. Vão perceber que vocês vivem de maneira diferente dos outros povos. Você lembra que a rainha de Sabá deixou o seu reino
e foi até o reino de Salomão para conhecer toda a glória, tudo aquilo que Deus havia feito no reino e na vida de Salomão, toda a sabedoria que aquele homem recebeu. Quando a rainha de Sabá chegou no reino de Salomão, ela ficou surpresa com tudo aquilo que Deus fizera. Então a forma evangelística do Velho Testamento é vinde, e a forma evangelística do Novo Testamento é ide. Então hoje parece que nós estamos vivendo dessa forma, vinde, mas na verdade nós devemos fazer o ide. Nós devemos sair dos nossos templos, do lugar confortável que nós temos, dos bancos confortáveis, do ar-condicionado, entender que o momento que nos reunimos é para a edificação dos santos. O momento quando nos reunimos é para que Deus venha introjetar em nós uma semente, uma palavra poderosa. É que Deus venha nos trazer ânimo, é que o Senhor venha nos dar uma visão direta, rema da sua vontade, para que saiamos dessa reunião coletiva e venhamos ser o bom tempero de Cristo para essa geração que precisa ser alcançada nesses dias. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse debate, está conosco aqui o diácono André, chegou aqui também o irmão Marcelo, a obreira Socorro, o irmão Mateus, e também eu peço a você que está nos acompanhando aí, nos vendo, começa a compartilhar, começa a enviar, que nós estamos apenas começando esse debate, ainda tem muita coisa boa para nós discorrermos aqui. Contamos com a sua participação, contamos também que você faça perguntas, tire as suas dúvidas, esteja conosco. Você também que está sempre participando conosco, os nossos amigos, aquelas pessoas que estão sempre acompanhando os nossos cultos, sintam-se à vontade também a perguntarem. Bem, nós vamos para o segundo ponto desse debate nosso, por que a igreja não faz missões, né? E o segundo, ele é interessante porque, meu irmão, hoje nós vivemos o tempo que eu acho que a igreja nunca viveu, o tempo da comodidade. Eu vou explicar para você. As nossas igrejas hoje têm bancos confortáveis, têm ar-condicionados, têm o melhor som. Muitas das vezes, igrejas que têm templos suntuosos, faraônicos, igrejas que têm muito dinheiro. Em algum momento, meu irmão, nós temos que nos perguntar, será que nós estamos deixando a comodidade? Porque a comodidade se transfere para os outros polos da vida, né? A comodidade numa igreja, a comodidade da minha casa, eu me acostumo a ficar acomodado. E quando eu olho para a Bíblia, eu sempre vejo na Bíblia que quando a coisa estava acomodada, o próprio Deus tocava. Lá no livro de Atos, no capítulo 8, logo no seu primeiro versículo, meu irmão, o evangelho era para se expandir. Sabe o que aconteceu? O evangelho estava parando. Aí Deus permite uma perseguição em Samaria. Sabe o que acontece? Felipe, meu irmão, através daquela perseguição, Deus o usou naquela cidade com sinais, prodígios e maravilhas. Por que eu quero trazer para o nosso debate isso hoje? Meu irmão, porque as igrejas de hoje vivem de uma maneira que eu acho que desde as eras mais antigas, do período dos primeiros séculos, da idade medieval, da idade moderna, eu acho que não se vive tão bem como se vive hoje. Mas a pergunta que eu faço é, será que isso está fazendo bem para a igreja? Às vezes eu me pergunto, será que é melhor estar com uma cadeirinha que a gente se acomoda? É bom ficar assim, sentado numa cadeira confortável, é bom, meu irmão, mas é bom sair dela e ir. Porque senão, meu irmão, a gente vai transferir essas coisas para os polos da nossa vida e nós vamos ser assim em casa, nós vamos ser no trabalho. A gente se acomoda. O ser humano tende a se acomodar. Se ele não estiver sendo estimulado, se a palavra de Deus não estiver movendo o coração da pessoa, daqui um pouco ela se acomoda e nós não podemos nos acomodar. Sabe por quê? A estrutura não é para nos parar. A estrutura é para melhorar, é para nos dar uma condição para que a gente tenha uma estrutura legal e possa fazer a obra e possa fazer o ID. Mas o que nós percebemos é que as pessoas estão se preocupando com os templos. As pessoas estão se preocupando em cada vez mais crescerem. Meu irmão, não há nada contra isso. A Bíblia não diz nada contra isso. Mas o que eu penso em relação a essa acomodação é que nós estamos com muita estrutura e estamos fazendo pouco. Quando a igreja não tinha nada, a igreja, para vocês terem uma ideia, a igreja do primeiro século alcançou a sua missão. Ela chegou em Jerusalém, ela chegou em Samaria, ela chegou naquele mundo antigo.
ela saiu das fronteiras. Os apóstolos, Pedro, João, Tiago, eles estavam ali dentro da fronteira. Paulo foi o responsável em levar para a Europa, para a Ásia. Então, para aquela época e para aquele mundo, o evangelho chegou. Mas nós temos tudo na mão. E, meu irmão, o evangelho, para vocês terem uma ideia, nós temos aproximadamente de cristãos no mundo, 33%. É um terço. Nós não somos a metade global de cristãos. Há mais muçulmanos, há católicos. E, meu irmão, alguma coisa está faltando. Porque nós temos muita estrutura. Não se tinha no primeiro século, se fez muita coisa. Não se tinha estrutura marítima, não se tinha estrutura para que você pudesse ter translado de um lado para o outro de avião. Imagine Paulo, meu irmão, na nossa era, com celular, com tecnologia, se transladando de avião para um lado para o outro. Paulo ia fazer a festa. Paulo ia ser, meu irmão, aqui no nosso tempo aqui, um grande, mas ele já foi um dos grandes. Nessa época, então, como a gente brinca, é deitar e rolar de fazer evangelismo. Mas nós temos muito e fazemos pouco. A pergunta que a gente se faz agora é que a gente está em casa. Você parou para refletir nisso? Que nós temos a estrutura. Você tem casa, você tem comida, você tem trabalho, não te falta nada, está tudo em dia. Mas, meu irmão, em contrapartida, cadê a iniciativa para o reino? Cadê o reconhecimento que tudo vem dele? Cadê, meu irmão, a tua disponibilidade de você fazer o ID? Porque se Deus está cobrindo as tuas costas, por que você não está indo adiante? Por que não estamos fazendo isso? Se Deus tem provido na nossa vida. Sabe qual é o princípio do cristão, meu irmão? É que buscai o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas que serão acrescentadas. Está sendo acrescentado? Cadê o reino? Está te faltando alguma coisa? Cadê o reino? Cadê as missões? Cadê as tuas obras? Cadê o trabalho? Meu irmão, não se iluda. Quando nós partimos dessa vida, você só vai receber o que você fez. A Bíblia diz que uns se salvarão quase que pelo fogo. Vai entrar quase não entrando e não vai entrar com nada, meu irmão, sem direito a galardão nenhum. E tem muita gente, meu irmão, que entendeu que o que ele tem mais de precioso aqui na terra é produzir para o reino. Esse daí vai ficar milionário lá em cima. Não tem nada aqui, mas vai ficar milionário lá em cima. Enquanto tem muita gente aqui com muita comodidade, pobre lá em cima. Verdade. Sem nada. Então eu trago o pastor Cristiano para essa reflexão. Pastor, nós temos muita estrutura, nós temos o que os apóstolos no início lá não tiveram, nós temos uma estrutura gigantesca e parece que a igreja deixou de avançar, parece que a igreja retrocedeu. Meu irmão, eu falo de um modo geral e é isso. A igreja não tem feito as missões que deveriam. Vai ter pessoas, vai ter grupos, vai ter igreja, mas, meu irmão, a igreja não alcançou ainda o que deveria alcançar. Passo para o pastor Cristiano fazer o seu comentário sobre esse ponto. Pastor, eu queria fazer uma observação interessante a respeito da palavra igreja. Você olha no grego, a palavra igreja é eclésia. A eclésia quer dizer assembleia, ajuntamento. Você sabe que a palavra eclésia no grego, ela não foi dita a primeira vez por Jesus. Essa palavra já havia sido dita há mais de 400 anos antes de Cristo. Era uma palavra conhecida do Império Romano. E quando Jesus faz uso da palavra eclésia, ele conhece muito bem o contexto dessa palavra quando ele diz igreja, eclésia. E você sabe que os romanos, eles queriam expandir o seu reino. E como fazê-lo? Eles se reuniam através de uma assembleia chamada eclésia. E a natureza e a essência dessa reunião, que se chamava eclésia dentro do Império Romano, é para traçar estratégias para o crescimento do reino, a expansão de Roma. E Jesus, sabiamente, quando fala de igreja, usa a palavra eclésia. E o que Jesus pensa quando fala de igreja? Primeiro, a expansão do reino dos céus. O que Jesus pensa quando fala de igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando Jesus fala de portas, ele fala de uma cidade fortificada. E a principal fortaleza dessa cidade, além das suas muralhas, eram os seus portões. E Jesus está dizendo que para você invadir um reino inimigo, você precisa derrubar os portões desse reino. Então ele está dizendo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja não está na defensiva, ela está no ataque. Portanto, se ela está no ataque, ela está rompendo as barreiras do inferno
a começar pelas portas, que simbolizam fortaleza. Então Jesus está dizendo, essas portas do inferno não prevalecem contra um exército bem organizado chamado igreja, que se reúne com a ideia de expansão de reino, começando a destruir as trincheiras de Satanás. E parece que nós perdemos a percepção e o significado da palavra igreja. E achamos que igreja é um templo feito de 4 paredes, em que o púlpito fica no meio, em que nos reunimos e cantamos 3 louvores para Deus, fazemos 2 orações e ouvimos uma palavra e voltamos para casa. Igreja não é isso. Igreja envolve tudo isso, mas não se resume nisso. A igreja é o lugar que nós nos reunimos como os bons soldados de Cristo no seu QG, no seu quartel-general, na sua assembleia, para que o Senhor nos dê estratégia espiritual do alto, para que venhamos sair daqui entendendo a nossa autoridade para derrubar os portões do inferno e saquear as pessoas que estão sendo vilipendiadas pela ação do diabo. Então por que a igreja perece nesses dias e não está incendiada, apaixonada por essa missão? Porque a igreja ficou amante de si mesma. Porque a igreja está vivendo na profecia de Paulo a Timóteo. Chegarão nos últimos dias que muitos serão amantes de si mesmo. Ou seja, preocupados com o seu conforto, com a sua própria estabilidade, com aquilo que lhe apraz. E Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que nós devemos considerar os outros superiores do que nós. Nós devemos nos atentar com o que é dos outros, não do que é nosso. Mas como falar isso dentro de um mundo capitalista em que a mentalidade é: você é alguém nessa sociedade se você tem alguma coisa? Como falar isso dentro de uma mentalidade capitalista em que as pessoas estão vivendo para conquistar? As pessoas trabalham pela terra, as pessoas estão suando pela terra e estão morrendo pela terra. Se você for lá nos primórdios da palavra de Deus, na criação de céus e terra, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, a Bíblia diz que esse Adão, a Bíblia diz que esse Adão, ele tinha imagem e semelhança de Deus. Pastor, a imagem ali no hebraico, no Velho Testamento em Gênesis, é tselem, quer dizer sombra, reflexo. Quando Adão caminha pelo jardim do Éden, a Bíblia diz que esse homem não cultivava de forma como nós cultivamos hoje a terra, da fadiga do trabalho. Na verdade, o trabalho em Gênesis era um estilo de vida, era um hobby, não era o que nós fazemos hoje debaixo do suor, dessa pressão que nós vivemos no dia de hoje. Sendo que quando Adão caminha pela criação de Deus, essa autoridade, esse tselem no hebraico, essa imagem, essa sombra, esse reflexo de Deus, faz a criação se sujeitar a Adão. Mas não porque Adão era um semideus, é porque Adão refletia a imagem plena de Deus, a autoridade. Então a criação se curva diante desse Adão para servi-lo. Adão não estava preocupado com o que a terra poderia lhe oferecer. Na verdade, Adão estava preocupado em colonizar a terra com o céu, com aquilo que ele havia recebido de Deus. A terra era uma extensão do céu. E na verdade, depois da queda, o homem passou a estar escravizado pela terra. Portanto, ele trabalha, morre, investe pela terra. Portanto, irmão, não é a terra que tem alguma coisa para te oferecer, é você que tem alguma coisa para oferecer para essa terra. Porque Deus diz que depositou em você como vaso de barro um tesouro, uma excelência, um poder, para que você venha colocar isso para fora. O reino de Deus, Lucas 17:20, diz Jesus, não vem com aparência visível. Muitos dirão, o reino de Deus está aqui, está acolá. Jesus vai responder dizendo, não acreditem, porque o reino de Deus não vem com aparência visível, o reino de Deus está dentro de vós. Então cabe a nós olharmos para dentro, entendermos o que o Senhor depositou em nós e colocarmos isso para fora, para que o nome do Senhor seja glorificado. Termino minha fala dizendo, Deus desce na viração do dia para ter comunhão com Adão. Adão lavrava a terra e cuidava da terra, mas na viração do dia a Bíblia diz, e Deus vinha para ter comunhão com Adão. E naquele momento que Adão tinha comunhão com Deus, no jardim, na viração do dia, não tinha mais o cultivo da terra, não tinha mais as responsabilidades do dia a dia que ele tinha que cumprir, porque ele sabia separar muito bem a sua agenda. Ele terminou de cumprir as suas responsabilidades sabendo que na viração do dia Deus vem. E se na viração do dia Deus vem, eu preciso me relacionar com esse Deus.
Sabe por que as pessoas não estão evangelizando? Porque não tem relacionamento com Deus, porque não tem um altar de intimidade. Seus altares estão apagados, estão em cinza. Um altar que está fumegando na presença de Deus. Ai meu Deus, altamente ele vai ser relevante aonde ele pisar a planta dos pés, ele vai influenciar. Então nós estamos cultuando a Deus de pá inchada nas costas. Estamos vindo para a igreja preocupados com aquilo que precisamos. Ah, Senhor, eu estou preocupado que nem aqueles discípulos do Evangelho de Marcos capítulo 8, entraram no barco com Jesus para atravessar para outra margem, só que esqueceram de levar pão, diz o texto. Jesus começou a ver eles arrazoando entre eles, e Jesus sabia que eles estavam preocupados porque esqueceram do pão. Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na primeira multiplicação, quantos cestos sobraram? Eles responderam 12. Jesus continua: na segunda multiplicação, quantos cestos sobraram? Eles disseram 7. E por que vós arrazoais entre vós, porque falta pão? O que Jesus está dizendo? Vocês estão andando comigo até agora e ainda estão preocupados com pão? Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Quem anda comigo tem a certeza de uma coisa: Deus há de suprir todas as suas necessidades em glória, como diz Paulo aos Filipenses. Aleluia. Então a minha preocupação não deve estar alojada nessa terra, mas é pensando nas coisas que são do alto, como Paulo diz aos Colossenses. E se você vive assim, se o teu estilo de vida é assim, se você é um crente que tem intimidade, vive dessa forma, irmão, o pastor não precisa, eu não preciso, ninguém precisa te influenciar para você fazer missões e evangelizar. Isso vai ser naturalmente feito porque você está incendiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Diácono André vai fazer a primeira pergunta que nos mandaram agora. Vamos lá, vamos participar. Esteja aí conosco aí. Pode perguntar, Diácono. Paz, Senhor, para os irmãos que estão nos vendo e me ouvindo nessa hora. Pergunta do nosso jovem Marcos Felipe, Marquinhos, filho do pastor Marcelo. Glória a Deus. Pastor, se o Evangelho nasceu no Oriente Médio e o berço do Evangelho no século XIX foi na Europa, por que aqui no Brasil o Evangelho fluiu e na Europa e Oriente Médio se esfriou? Essa é a primeira pergunta. E tem a segunda. Por que hoje a gente tem que ir para lá pregar o Evangelho se foi lá que tudo começou? Tem um pedido de oração aqui também do nosso irmão Anderson Silva. Meu irmão, assim que a live for chegando ao final, nós faremos essa oração por você, meu irmão. Bem, obrigado pela pergunta, meu irmão. É uma pergunta bem interessante. O que acontece? O cristianismo, ele vai nascer dentro do judaísmo. Então, o que acontece? Quando Jesus ele veio para os seus o rejeitaram. Então, no Oriente Médio, quando Jesus é rejeitado e quando os apóstolos começam a expandir o evangelho na Europa, o que vai acontecer? O mundo antigo vai ouvir a palavra, no primeiro século vai ser atingido. Sendo que depois, se você estudar a história, a partir do terceiro século, quando há o edito de Constantino, que faz a mistura da igreja com o Estado, o grande problema vai ser ali. Por quê? Porque o cristianismo ele vai perder a sua força de expansão. Em contrapartida, existiam as resistências naturais, que era a resistência judaica daquela época. Existia também, e foi crescendo no decorrer do tempo, no sexto século da nossa era, nós tínhamos um movimento muçulmano crescendo muito, né? Então, a partir do sexto século para o sétimo século, a religião muçulmana ela cresce bastante, e nós vamos ter ao longo desses séculos alguns embates. E aí você vai dizer assim, mas a Europa no início ouviu, sendo que nós temos na Europa boa parte das pessoas que ouviram, que receberam o Evangelho, tanto que Paulo, quando chega aos Gálatas, ele vai se maravilhar que tão depressa aquelas pessoas haviam saído daquela ideia e tinham passado para outra. O problema maior foi que nos primeiros séculos haviam muitos movimentos, haviam muitas seitas que embatiam contra a verdade do Evangelho, que traziam uma ideia filosófica para interpretar a Bíblia, e isso era muito discutido naqueles primeiros séculos, entre o primeiro e o quarto século. Então, o que acontece? Aí, nesse período de 4 séculos, o Evangelho vai entrando, vai desbravando, vai fazendo, mas depois essa união prejudicou. Por quê? Porque desacelerou o processo do cristianismo
envolveu-se em uma igreja só. Na verdade, a igreja católica universal, a gente chama católica de universal, igreja apostólica romana. Então, igreja universal apostólica romana, igreja católica apostólica romana. Então, apostólica universal é católica. Então, quando isso se mistura, aí só no protestantismo, quando vai haver novamente a ruptura, e que o movimento protestantismo por um lado, separado, o movimento agora do catolicismo pré-existente, e aí nós vamos ter essa mudança de paradigma. A Europa, que havia ficado esfriada, agora estava sendo reavivada. Então o avivamento vai começar ali pela Europa. O nosso continente, ainda por volta do século XVI, né? Aqui foi descoberto já tarde, ainda estava no seu início ainda de ter sido descoberto. Então aqui vai chegar, para ter uma ideia, por volta de 1809, 1810, os anglicanos vão começar a chegar aqui no Brasil, para poder começar a expandir isso aqui. Então nós temos que entender que o nosso continente é um continente novo. O avivamento se dá justamente nos países que na época de Paulo aconteciam. Foi um reavivamento, porque na verdade na Ásia e na Europa o evangelho se expandiu, depois ele se amortece, as religiões crescem simultaneamente. Nós temos lado a lado o judaísmo e nós temos o cristianismo que sobrevivem a esse tempo todo. Nós temos da linhagem de Ismael a religião muçulmana e nós temos os 3 ramos que mais cresceram na história, sendo que hoje você tem a religião muçulmana, a religião católica e o cristianismo aqui por trás. Então, se nós percebermos aquilo que já existiu, o judaísmo, e se nós percebermos o cristianismo que nasce com força, quem é que agora teve um salto maior? É a religião muçulmana. Infelizmente, a Europa está sendo dominada pelos muçulmanos. Por quê? Porque do século XIX para cá, a Europa caiu de novo. Ou seja, a Europa teve altos e baixos, teve períodos de avivamento, períodos que ela se corrompe novamente, sendo que depois do século XIX, entrando para o século XX, ela se corrompe de vez. E hoje o que nós mais temos na Europa é a religião muçulmana, muito mais do que cristianismo. Então hoje nós temos uma mudança de paradigma. O cristianismo nasce lá, ele perpassa as fronteiras do tempo, mas ele chega numa corrida em que nós temos aqui a religião muçulmana católica e o cristianismo. Então o cristianismo precisa avançar mais. Tem alguma outra pergunta, André? Não, né? Espero que eu tenha respondido, porque é uma pergunta de cunho cultural, onde você tem que fazer algumas observações do tempo para que se entenda melhor esse movimento. Se porventura tenha ficado qualquer dúvida, é só você reenviar, mas acredito que devo ter aí falado para você basicamente o que isso representa. Voltemos aqui. Por que a igreja não faz missões? Um dos pontos importantes que nós vamos debater agora é a ausência de pessoas disponíveis e comprometidas. O problema de hoje é que nós não estamos tendo mais pessoas disponíveis e comprometidas. Por quê? Eu me lembro na minha época de conversão que ninguém me pedia não, meu irmão. Eu, na época que estava no primeiro amor, perguntava o que eu poderia fazer. Nós vivemos numa geração, meu irmão, que se ausenta, uma geração que não pergunta. Porque, meu irmão, há missões ou chamado episcopado, para se desejar e para que ele se inicie na nossa vida, ele não vai começar depois que você virar pastor, missionário, evangelista, não. Ele começa, meu irmão, é nesse princípio, é quando você está recebendo o primeiro amor, é quando você está recebendo a regeneração, a mudança de vida, e quando Deus começa a falar ao teu coração sobre um chamado. E quando a pessoa começa a entender isso, ela se disponibiliza, ela se coloca numa posição de querer se comprometer. Mas a nossa geração, e aí vai, meu irmão, para nós agora que estamos em casa, e a gente tem que se perguntar, será que nós estamos comprometidos suficientemente? Será que nós nos disponibilizamos sem que ninguém nos peça? Porque Jesus já fala assim, se alguém fizer alguma coisa que é mandado, é servo inútil. O servo bom, meu irmão, que Jesus considera, é aquele que não precisa ser mandado, é aquele que chega antes, é aquele que fala, estou aqui, é aquele que sempre se dispõe, é aquele que sempre se coloca na posição de fazer.
Nós estamos vivendo uma crise hoje porque as pessoas não querem ir. E quando você fala para elas fazerem, tem algumas objeções. Por quê? Porque vivemos num período em que as pessoas não têm tempo. Mas quem sabe hoje, nós estamos aqui falando com vocês estão em casa, com tempo para entender essa realidade. Às vezes nós estávamos na corrida nem parando para pensar nisso. Meu irmão, como eu não posso ser, ou não me colocar à disposição, ou não estar comprometido? Como é que eu vou me ausentar de uma coisa que mudou a minha vida? Como é que eu não vou me colocar à disposição para quando a igreja precisa? Meu irmão, se isso não está ardendo no nosso coração, é porque algumas coisas precisam ser mudadas. Você precisa voltar rapidamente, como Apocalipse capítulo 2, versículo 4 vai dizer, lembra-te de onde caíste e arrepende-te, volta para o primeiro amor. Nós estamos precisando, meu irmão, ter essa sensibilidade. Meu irmão, graças a Deus, na minha época, eu fui líder de mocidade há 7 anos, meu irmão, e cheguei depois a ser pastor, sabe por quê? Porque a minha escola foi ali, a minha escola de servir, os pastores não pediam não, quando eu via eles estavam fazendo alguma coisa, eu metia a mão e falava, deixa que eu pego. Tinha programação na rua, deixa que eu carrego aí, cansei de carregar caminhão lotado com equipamento de som para poder fazer eventos na rua, e eu gostava de fazer aquilo, meu irmão. Quando você gosta de fazer alguma coisa que você vê que é para Deus, aquilo te dá prazer, meu irmão. O que está faltando no nosso tempo hoje é prazer. Prazer, sem que ninguém fale, o prazer tem que ser espontâneo. Se parte de alguma coisa que alguém fala, já não é espontâneo. Então, meu irmão, está faltando muito no nosso tempo espontaneidade. E isso é uma coisa, meu irmão, que ninguém pode impor. Se isso não estiver intrínseco naquilo que trouxe para a tua vida uma mudança, não vai adiantar eu falar. O que eu posso é ressaltar para tentar trazer a você uma sensibilidade e tentar entender por que essas coisas não acontecem mais, porque eu não me sinto mais voluntarioso a querer fazer. Meu irmão, isso não me incomoda até hoje. Se eu tiver de lá embaixo limpar o banheiro e limpar uma privada, meu irmão, isso para mim não me incomoda. Porque à medida que a gente secularmente alcança os títulos, isso para Deus é esterco. A minha justiça não vale de nada. O que eu faço, o que eu conquisto, só vai preencher a mim mesmo. Mas quando o reino de Deus me exige uma resposta, eu tenho que estar pronto a dar uma resposta, porque nada disso para Deus vai valer. Não vai valer diploma, não vai valer tua casa, não vai valer teu carro, não vai valer teu dinheiro, não vai valer a posição econômica que você tem, vai valer o que você está disposto a fazer. Então eu passo para o pastor Cristiano também colocar a sua consideração acerca dessa ausência de disponibilidade, de compromisso que as pessoas estão tendo. As pessoas não estão se voluntariando mais. Olha, pastor, tudo que nós falamos aqui resume exatamente esse pensamento, porque falta zelo, falta paixão, falta fervor espiritual. O resultado disso é uma igreja apática, é uma igreja à semelhança da igreja de Sardes. Lá em Apocalipse diz que a igreja de Sardes tinha nome, que de fato tinha vida, mas na verdade não tinha. Tem nome que vive, mas está morta. Dizia o Cordeiro, Cristo ressurreto, que dizia, eu conheço as tuas obras. Eu sou aquele que passei no meio dos 7 castiçais de ouro, representando as 7 igrejas do Apocalipse. E o diagnóstico para a igreja de Sardes tu tem nome que vive, tu tem aparência que externa uma vida e uma beleza espiritual, mas de fato está morta. Está morta porque não adianta vivermos um avivamento estético, um avivamento em que maqueia as coisas. Deus quer ver de fato a nossa produção verdadeira, dando fruto. Se nós somos árvores plantadas ali à ribeira de águas, nós damos nosso fruto à estação própria. Nós entendemos que a Bíblia diz que todo cristão tem o seu tempo de frutificar. Tem um tempo da maturação, do crescimento. O Espírito Santo vai gerando em nós uma regeneração, uma transformação de caráter. O fruto do Espírito Santo vai fluindo através de nós. Então o salmista vai dizer que essa árvore plantada junto à ribeira de águas, ela dá o seu fruto à estação própria. Então Deus não tem problema com crente que não dá fruto. Entendo o que eu vou te dizer nesse momento. Lembra daquela figueira que Jesus sentiu fome e foi até ela? Ele olhou de longe e ele viu que a figueira tinha o quê? Tinha folhas verdes. Portanto, pensa Jesus no seu coração. Ela tem figo, ela tem fruto. Jesus foi até a figueira. Quando chegou próximo da figueira, ele colocou a mão e não achou fruto nenhum. De imediato Jesus libera uma palavra e amaldiçoa aquela figueira e ela seca imediatamente. O que eu aprendo com isso?
Jesus não tem problema com o crente que ainda não está frutificando, porque ele sabe que ao seu tempo a árvore dá o seu fruto na estação própria. Porém, Jesus tem problema com o crente que aparenta dar fruto. Você olha de longe, parece que ele é uma árvore frutífera, mas quando você chega perto não tem fruto. Então Jesus está dizendo a você, através dessa live, dessa palavra, ele sabe que você tem um tempo de frutificar e você vai dar muito fruto, mas o problema é você externar um avivamento estético e de fato não frutificar. É as pessoas olharem para a tua vida e parece que ela é frutífera, mas Jesus vai lá com a candeia dizendo, eu conheço as tuas obras. Então ele vai dizer à igreja de Sardes, tu tem nome que vive, mas está morta. E tem muita igreja vivendo dessa forma, pastor. Tem muita igreja externando uma beleza, uma ditadura da vaidade com seus grandes templos, né, com a sua vaidade, né, externa, e a gente olha e diz, olha, e a gente acaba confundindo o reino de Deus com ditadura da vaidade. Lembre-se que Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência visível. E essas grandes e mega igrejas que parecem grandes empresas, muitas estão como a igreja de Sardes, tem nome de vida, mas está morta. Igrejas que têm condições financeiras de mudar a situação do seu bairro, igrejas milionárias, que têm um poder aquisitivo violento para matar a fome, se assim posso dizer, não só do bairro, mas quase do estado. Igrejas que movimentam milhões de reais e estão vivendo um avivamento estético, fazendo as suas conferências, os seus encontros de avivamento, trazendo os pregadores conhecidos da mídia, pagando 20, 30 mil para pregadores, fazendo conferências, que eu olho para aquelas situações e eu percebo que aquele dinheiro, se fosse investido em pessoas que estão passando fome, se a igreja entrar na comunidade que não tem saneamento básico, não tem estrutura social nenhuma, e se esses 100, 200, 500 mil reais que poderia alimentar a fome de muita gente, então eu vejo também uma negligência por parte de muita gente. Então a igreja ela tem o poder sim de influenciar. Louvado seja Deus que nós aqui somos uma igreja de estrutura pequena, mas como eu sempre digo, nós somos pequenos, mas somos ousados. Nós somos aqui desafiados por Deus a todo momento e somos uma igreja, graças a Deus, ativa, uma igreja que entende a missão, uma igreja que mergulha naquilo a qual o Senhor propôs para o nosso coração, para o nosso ministério e para a nossa vida. E quisera Deus que Deus plantasse você também nessa seara para que você fosse um canal de Deus, e eu tenho certeza que você pode dar muito fruto na presença do Senhor. Então nós devemos orar para que o Senhor venha nos trazer um avivamento genuíno. O diácono André vai fazer mais uma pergunta que o irmão mandou para nós, pode perguntar. Pergunta do nosso amado pastor Marcelo Valim. Ô pastor, o aço do Espírito Santo. Largou o aço agora. E uma pergunta pegando o gancho aí no que o pastor Cristiano estava falando. Na igreja primitiva, o evangelho avançava através de cristãos impulsionados pelo Espírito Santo. Não seria o relacionamento com o Espírito Santo negligenciado hoje? Por isso falta o combustível para o ID? Pastor, a sua colocação é perfeita, porque a igreja não consegue produzir se não estiver ligada ao Espírito Santo. A gente vê que a grande comissão, o que dá poder para a igreja fazer, é o que está em Atos 1:8, recebereis poder. E quando eles recebem um poder para poder fazer a obra, a gente vai ver que a sensibilidade era tamanha que a igreja cresce numa harmonia, a igreja cresce numa coletividade, a igreja cresce atendendo às demandas que cada um tinha, a igreja cresce olhando para o lado, a igreja vê que nada era seu próprio e a igreja via sempre a necessidade do outro. A igreja estava vivendo, eu posso dizer que no primeiro século foi o maior avivamento da história da igreja, porque eles viveram algo genuíno. Eles viveram algo que vinha daquilo que, quando você olhava para aqueles homens, eles não tinham mesmo. Eles não eram abastados, mas o Espírito Santo os moveu de tal maneira que eles começam a fazer coisas extraordinárias. E a igreja cresce debaixo dessa unção do Espírito Santo. Então, pastor, respondendo a sua pergunta, está faltando nos nossos dias pessoas
cheias do Espírito Santo. Infelizmente, as pessoas não estão buscando o Espírito Santo. Infelizmente, as pessoas não estão dando ênfase mais àquilo que o Espírito Santo quer fazer. As pessoas se esquecem que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele tem vontade, que ele tem desejos, que ele é o que impulsionava, como está lá no livro de Atos, capítulo 13, quando o Espírito veio ali sobre o profeta, se eu não me engano, Níger, e profetizou, e Deus dá a direção para como a igreja deveria agir, e para quem deveria ser enviado para poder fazer o trabalho. O que está acontecendo hoje é muito humanismo na igreja. Quem está mandando é o homem, na verdade quem deveria mandar é o Espírito, porque todas as vezes que o Espírito impulsionou, a igreja cresceu. Hoje está faltando isso no nosso meio. A igreja não está indo no vigor, porque a Bíblia fala assim, o Espírito de Deus acrescentava, e a Bíblia fala assim, o Espírito de Deus impulsionava, e o Espírito de Deus revelava. Tinha profetas no início da igreja do Novo Testamento e Deus dava direções. Está faltando isso para a igreja de hoje? Está. Porque a igreja está extinguindo a manifestação do Espírito. Quase não se fala mais. Muita gente não é batizada com o Espírito Santo, não procura ser, não quer ter experiências. E, meu irmão, não vai dar para fazer missões, não vai dar para ir se você não estiver cheio, meu irmão. Não se pode, meu irmão, fazer algo vazio. Então, meu irmão, cabe a você, cabe a mim, em cima da pergunta que o pastor Marcelo fez, nos enchermos para fazermos o ID da maneira correta. Não se faz ID vazio, porque, meu irmão, não sustenta. O ID tem que estar cheio, porque você vai ter autoridade para poder falar. O quarto, tem mais alguém? Respondeu? Não. Respondeu, pastor, um grande abraço. Vaço. Quarto, em cima do tema, por que a igreja não faz missões? É porque as igrejas hoje sabem mais, olha só, e fazem menos. A igreja, o que aconteceu com a igreja? Ela se intelectualizou e ela ficou ignorante na fé. Hoje nós temos mais doutores do que missionários. Temos mais apóstolos, temos mais obreiros, pastores do que missionários, do que evangelistas. Então, por que a igreja hoje está ficando cada vez mais ignorante? Porque até 20 anos atrás, era pecado uma pessoa fazer faculdade, era pecado a pessoa ter a letra. Sendo que nós entramos num extremo muito grande. Porque hoje as pessoas têm a letra, mas as pessoas interpretam as coisas na igreja por meio da letra. A letra deveria servir como um instrumento do Espírito, e não o Espírito servir a letra. O que está acontecendo é que as pessoas submetem o Espírito à letra, quando na verdade a letra deveria estar submetida ao Espírito. E o que nós vemos nesse tempo uma igreja que está ficando ignorante. Por quê? Porque Paulo vai falar doutores com mentes cauterizadas ensinando o que não sabem. Olha só, homens que se julgam doutores ensinando doutrinas que nem sabem. Nós estamos num contexto em que toda hora nasce uma doutrina. Quando a Bíblia diz, meu irmão, que tudo que foi escrito, escrituristicamente falando, já foi feito lá em Apocalipse, meu irmão. A Bíblia, para quem lê, para quem conhece, esses movimentos que surgem de uma hora para outra, isso tem nada a ver. Porque a Bíblia já deixou para nós a bússola, o caminho, meu irmão. Nós temos que ter a percepção de que hoje as igrejas estão adotando muito, e, meu irmão, não é nenhum problema a pessoa estudar. Eu gosto de estudar. Enquanto eu puder estudar, eu vou estudar, tenho formações, mas, meu irmão, não é isso que vai dirigir, que vai direcionar a igreja. Todas as decisões que eu tiver de tomar não vai ser pautado no conhecimento humano, porque não vai me servir. O conhecimento humano me serve para eu ter um parâmetro, para eu poder ter a percepção, a sensibilidade. Mas a decisão não é do conhecimento humano, a decisão vem do Espírito. Então nós estamos tendo uma igreja muito intelectualizada e pouco evangelística. Uma igreja que está aprendendo muito e está fazendo pouco. Uma igreja que tem muito conhecimento, tem muitas filosofias, mas tem pouca prática de evangelismo e de pregação mais simplista, porque o evangelho é simples. O evangelho, como diz lá em Romanos 1,16, é poder de Deus para todo aquele que nele crê. O evangelho é para transformar. O evangelho, ele não visa intelectualizar ninguém, ele visa primeiro transformar, mudar, modificar, e aí o homem, à medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo, vai tendo a capacidade de digerir o tempo em que ele está evoluindo para que aquilo seja bom. Agora, algumas pessoas mal se convertem, não passam pelo processo que se deve passar de aprendizado,
estamos formando maus obreiros, estamos formando pessoas com caráter que ainda não está totalmente formado, porque se antecipamos e pulamos etapas, lá na frente vai dar problema, e a gente cansa de ver isso. Quando alguém é posto, quando processos ainda não foram amadurecidos na vida de determinadas pessoas, lá na frente dá problema. E o que nós mais temos hoje é uma igreja que conhece muito, mas com muito escândalo, uma igreja que conhece muito, que faz pouco, uma igreja que conhece muito, influenciada por tantos ventos doutrinários que deveriam rebatê-los, mas as pessoas preferem ficar com a ciência e interpretam a Bíblia pelo lado da ciência. Então, eu vou passar para o Cristiano, nós vamos correr um pouco, para o Cristiano falar agora sobre essa questão da intelectualização da igreja. A igreja está tendo muito conhecimento, mas está fazendo pouco. Como a gente está falando de missões, a gente tem que trazer isso para o nosso campo de missões. A igreja tem muito material, muito conhecimento, mas a igreja está fazendo muito pouco. Na verdade, muitos encontram a teologia sem encontrar Cristo. É quando nós temos o conhecimento e o saber, mas é um saber sem sabor, é um saber que não traz a vivificação do coração, o fogo do Espírito Santo para aquilo que nós aprendemos, colocarmos em prática a ação. Nós não podemos ser a igreja religiosa farisaica do tempo da antiga aliança, do Velho Testamento. E essa igreja farisaica, a qual Jesus veio confrontar também naqueles dias, não uma igreja farisaica, porque a palavra igreja vem oriunda do Novo Testamento, o mistério revelado através do ministério de Paulo. Mas olhando a religião judaica, você percebe que os doutores da lei tinham muito conhecimento, estudavam e decoravam toda a Torá e conheciam muito, eram doutores da lei. Porém, Jesus vai dizer em Mateus 23, ele vai discorrer sobre os fariseus, chamando eles de hipócrita, sepulcro caiado. Abriam a boca e falavam, embelezavam a teologia judaica e falavam com muita propriedade dos conhecimentos que tinham, rabínicos e tudo mais. Porém, lhe faltava vida naquilo que pregavam, lhe faltava a prática daquilo que falavam. A igreja, de fato, ela tem que buscar conhecimento, ela precisa se esmerir na palavra, ela precisa buscar conhecimentos da palavra, e não só da palavra, mas todo cristão deve ler não só Bíblia, mas deve ler livros também que falem dos seus dias, do seu contexto, da sua vida secular. Nós devemos aprender todas as logias, todos os conhecimentos que estão disponíveis a nós, mas nós não devemos viver uma teologia vazia, um saber, como eu disse, sem sabor. Então o conhecimento ele deve vir para o meu crescimento espiritual e para que eu possa aplicar isso, porque a Bíblia diz lá que a casa que é edificada sobre a rocha é um homem prudente, que ouve a palavra e a pratica. Ele será semelhante àquele que construiu a sua casa na rocha. Vai soprar o vento, a tempestade, a adversidade, mas a sua casa não vai ruir. Então, na verdade, o que nós precisamos, além de aprender e de ouvir, é praticar essa palavra e ver o resultado que ela pode causar na minha vida e na vida daqueles que estão próximos a mim. Bem, continuando, meu irmão, participa conosco, deixa a sua mensagem, faça a sua pergunta, compartilhe, que nós ainda temos um tempinho aqui, ainda tem coisa boa para a gente poder exprimir aqui. Então, eu quero que você esteja conosco aí, deixa a live de pé aí, não deixa cair, participa. Um outro ponto importante aqui, dentro do porquê a igreja não faz missões, é que nós aprendemos a receber e não a dar. Sabe o que isso quer dizer? Nós aprendemos a receber e fomos ensinados como novos convertidos que a bênção de Deus, ela vem, mas nós só estamos querendo uma parte da coisa, só a bênção, e estamos nos esquecendo que o reino faz parte disso. Então as pessoas estão aprendendo a receber e não a dar, quando na verdade a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Então tem uma ordem inversa, as pessoas estão querendo, as pessoas querem que Deus as abençoe, as pessoas querem que Deus abra a porta, mas meu irmão, vamos lá, você quer que Deus faça, mas tem que haver comprometimento com o reino. E meu irmão, o que está acontecendo hoje, porque a igreja não faz missões, é porque eu só quero receber. Quando eu entender que quando eu fizer a obra, o receber é uma continuidade,
o receber é uma consequência, eu vou entender que quanto mais eu fizer, mais Deus vai me abençoar. O problema é que nós estamos aprendendo errado. Com Deus não se recebe primeiro para fazer depois. Com Deus se faz primeiro. Com Deus se dá o que eu posso da minha vida para Ele. Para depois, então, receber, ser como se enquadra no texto de Mateus 6,33. Buscai as coisas do alto, buscai as coisas do reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor Cristiano, o que está faltando para nós aqui é as pessoas entenderem primeiro a ordem. As pessoas estão querendo primeiro. Elas estão querendo receber para depois dar. Quando, na verdade, a Bíblia fala que nós temos que dar para depois receber. Então, estamos formando uma geração, escute o que eu estou dizendo, estamos formando uma geração que está na igreja de pedintes, não uma geração de pessoas que querem ir. Nós não temos mais uma geração que diz assim, olha, eu quero ser missionário, olha, eu vou orar para o meu filho ser um pastor, olha, eu vou... Não, as pessoas querem orar para Deus, ver como é que vai fazer para dar uma casa para ela, para ver como é que vai fazer para dar um carro para ele. Não, peça a Deus aí para ver como é que é a coisa. Meu irmão, o dia de amanhã pertence a Deus, não se preocupe. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu aceitei Jesus, meu irmão, a minha vida estava moída, partida. Sabe que é uma pessoa sem ele nem beira, sem nada? Nada. Mas, meu irmão, quando você entrega o caminho, você busca. E a melhor coisa é no decorrer da caminhada você ver que as coisas aconteceram resultantes da nossa busca. Eu nunca busquei primeiro as coisas que poderiam, para mim, ser boas. Eu sempre pensei assim, Senhor, seja feita a tua vontade, faça a tua vontade, entrega a minha vida nas tuas mãos. Nunca pedia para mim. Aprendi, meu irmão, que a oração que a gente faz, tem gente que começa, Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso para mim, meu irmão, está orando errado. A oração é para fora, Senhor, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, porque Deus sabe da nossa necessidade. Mas tem gente, meu irmão, que até a oração ora errado, já começa, meu irmão, se colocando em primeiro lugar, e na verdade não é assim. Tem pergunta aí? Tem uma pergunta aqui do diácono André, daqui a pouco eu vou passar para o Cristiano para ele dar continuidade. Pergunta da nossa pastora Luciana Fernandes, a nossa pastora missionária, na frente aí do nosso grupo de missões, porque na igreja é o setor mais difícil de trabalhar, por falta de pessoas, recursos e coragem. Se foi a ordem dada por Jesus, ela quer saber por que esse é o setor mais difícil de se trabalhar na igreja. Eu acho o seguinte, o recurso ele vai acontecer quando houver coragem e quando a pessoa se dispor a isso. Sabe por quê? Eu aprendi e vivo isso. Eu nunca fiz nada tendo primeiro. Eu sempre fiz as coisas acreditando que elas iam acontecer. Mas uma andorinha, meu irmão, não vai fazer verão. Eu aprendi assim, para a minha vida, eu vivo isso. Agora eu não posso falar pelos outros. A minha vida é assim. Eu acredito que Deus vai fazer coisas. Sempre acreditei. Eu sempre fiz coisas, meu irmão, que humanamente, se eu parar para pensar, eu nunca faria. Mas sabe por quê? Eu aprendi, meu irmão, que a coragem nós temos que ter. O recurso, Deus vai mandar. Mas nós precisamos de pessoas que tenham coragem. Para fazer, para participar, para se envolver com missões, tem que ter coragem. Está faltando no nosso meio pessoas que formem, que estejam, como a pastora Luciana falou, falando, pastora, vamos abraçar essa causa aí que Deus vai nos abençoar. Mas pessoas, meu irmão, que fechem, que sejam audaciosas, porque a missão tem que crescer na nossa igreja, não só na nossa igreja, a missão ela tem que crescer nas igrejas, e para crescer precisamos de pessoas audaciosas, precisamos de um grupo fechado. Um grupo, meu irmão, que a Bíblia vai falar que John Wesley falou que se Deus desse para ele determinadas pessoas, ele ganharia a Inglaterra, porque ele sabia do potencial que ele tinha. Se ele tivesse pessoas com aquela mesma mentalidade, ele conseguiria atingir a Inglaterra. Meu irmão, está faltando pessoas com essa mentalidade. Vamos fazer missões, vamos fazer. Vamos ter o evangelismo, vamos lá. Não tem recurso, vamos orar, Deus vai mandar. Deus sempre manda, meu irmão. Olha, eu experimento isso. Quando você está imbuído da obra, Deus sempre manda. Deus sempre levanta alguém para ajudar, meu irmão. Eu vivo isso há anos e vejo Deus fazer, meu irmão, coisas miraculosas. Eu estava uma vez em Queimada, a gente fazendo obra aqui. Eu precisava de 1.200 para cobrir um cheque no dia seguinte da obra aqui, meu irmão.
Lá em Queimados, eu estava lá, né, André? Lá em Queimados, uma pessoa chegou e falou, pastor, Deus mandou te dar aqui, ó, 1.200 dentro do envelope. Da onde você menos imaginaria, da onde você menos pensa que vai sair, saiu o dinheiro. Aí no dia seguinte eu falei, meu Deus, como tu é bom vir para Queimados, numa terra onde a gente ajudava lá as pessoas com necessidade. Aparece de lá o recurso para eu poder cobrir aqui. Meu irmão, é fé. Mas nós precisamos de pessoas assim. É meu cabelo, né? Às vezes meto a mão no cabelo, fica tudo pro lado, aí já recebi os conselhos. Eu sei que esse conselho não vem daqui, não. Esse conselho está vindo de longe. Vou passar aqui para o pastor Cristiano para ele dar continuidade, para falar, pastor, as pessoas estão aprendendo a pedir, mas elas não estão aprendendo a servir. O que o pastor tem a falar sobre isso? Nós falamos isso ontem, quando nós falamos o verdadeiro significado da palavra culto. A palavra culto é venerar, é cultuar, é celebrar a Deus. E quando nós nos reunimos no templo e viemos, nós vamos à igreja adorar a Deus, a mentalidade sempre é de pedinte. A mentalidade sempre é Deus me abençoa, Deus me dá. Sendo que Paulo escreve uma carta aos Efésios, trazendo um princípio importantíssimo para nós, quando ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que nós já fomos abençoados e somos abençoados, já somos participantes de uma riqueza. E Paulo fala muito de riquezas espirituais na carta aos Efésios. Então o entendimento da carta aos Efésios é que eu não sirvo a Deus porque Ele vai me dar alguma coisa, eu sirvo a Deus porque Ele já me deu alguma coisa, e essa coisa se chama salvação, se chama libertação daquela escravidão a qual eu vivia, debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus. Então quando nos reunimos, a mentalidade é, estou vindo cultuar a Deus no culto coletivo porque eu tenho um altar, porque eu recebi uma palavra rema de Deus, uma diretiva, então estou indo para doar. Estou indo para celebrar e para ser um canal de Deus para a vida de alguém. Interessante que eu separei um texto aqui na carta de Tiago e o telefone desligou. Ô glória! Então lá na carta de Tiago, capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 3 ou 4, vai dizer, pedis e não recebeis. Versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o seu próprio para o vosso próprio deleite, para gastardes com os vossos próprios deleites. Então existem orações que Deus não ouve porque nós estamos orando para o nosso próprio deleite, para gastar conosco. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 9 que Deus dá pão ao que come, mas dá semente ao que semeia. Então tem gente que veio buscar o pão para saciar a sua fome, mas tem gente que além de buscar o pão quer semente. Para quê, pastor, quer semente? Porque ele quer semear na vida de alguém. Então Deus dá pão ao que come, mas dá semente ao que semeia. Então existem pessoas que Deus separou e elas estão orando de forma correta. Elas não estão orando para gastar com seus vossos deleites, mas elas estão orando dizendo, Deus, faça de mim um canal para abençoar a vida de alguém. Eu quero tocar nesse ponto agora. Porque para fazer missões, para fazer o ID, a igreja precisa entender que ela foi chamada para financiar esse ID. Você percebe, irmãos, que em Lucas capítulo 8, diz a Bíblia que Jesus prega de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando boas novas. E lá no versículo 8, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, vai dizer que as mulheres que andavam com Jesus ofertavam no seu ministério com as suas fazendas e com aquilo que possuíam. E eu te pergunto, como Jesus sustenta uma obra missionária em que ele mantém 12 apóstolos e 12 famílias em tempo integral, fazendo fazendo missões em Jerusalém, Judéia e Samaria? Porque existe um povo, discípulos maduros, por detrás daquilo que acontece, que estão fazendo o quê, pastor? Estão financiando o ID de Jesus. Então existem pessoas que hoje estão na condição de estarem talvez com a sua liberdade cerceada por conta do trabalho, não pode estar no templo, não pode estar adorando a Deus da forma que queria. Existem pessoas que são empresários, são empreendedores, estão trabalhando, e essas pessoas podem entrar numa crise existencial dizendo, eu não tenho tempo de estar na igreja como diácono, como pastor, será que eu vou para o céu? Será que o pastor ele é mais espiritual do que eu que estou trabalhando na minha empresa, mas
dou o meu dízimo, oferta e estou financiando do reino de Deus. Quem é mais espiritual nessa história toda? É o pastor que está ali pregando o evangelho e vive a obra de Deus, ou o empresário? Só que a gente deve entender os papéis e o propósito da vida de cada um. Para pensar comigo, se Deus chamar todo mundo para fazer a obra, quem sustenta a obra? Vamos no outro polo. Se Deus chama todo mundo para sustentar a obra, quem faz a obra? Então você percebe, como diz Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguem à unidade, à maturidade espiritual. Então existem pessoas que Deus separou para estar aqui evangelizando, sendo canal de Deus para a vida de alguém. É por isso que Gálatas capítulo 6, no seu versículo 6, olha o que Paulo diz à igreja, aos Gálatas, ele diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. O que Paulo está dizendo? Exerça o princípio da honra com aquele que se separou como canal de Deus para abençoar a sua vida por meio da palavra. Isso é só um versículo. E o que eu quero dizer com tudo isso? Dizer aquilo que Lutero, quando foi indagado por um homem que chega a Lutero e diz: Lutero, eu não sou pastor e nem teólogo, o que faço para glorificar Deus na minha vida? Lutero fez a seguinte pergunta: qual é a sua profissão? Ele disse: eu sou sapateiro. E ele disse: você vai pegar e vai fazer o melhor sapato de extrema qualidade e vai vendê-lo por um preço justo. E nós, com essa mentalidade capitalista, podemos não entender essa sentença de Lutero. O que Lutero está querendo nos ensinar? Quando você pegar na sua empresa, se você tem uma empresa, como nos dias de Lutero, o homem que era sapateiro, naquela época, ser sapateiro era um grande empresário da época. Então a mentalidade de Lutero para esse homem é: se você é um sapateiro, você vai fazer o melhor produto e vai vendê-lo por um preço justo. Você vai lançar um antídoto na economia e no mercado. Até que um dia alguém vai comprar o seu produto e vai ver a extrema qualidade que você faz e vai ver um preço justo. E alguém vai chegar até você e vai perguntar e vai fazer a seguinte pergunta: por que você trabalha dessa forma? Porque o seu preço é inferior a outros produtos que são até inferiores, o seu é de extrema qualidade e você vende por um preço justo. Chegou a hora de pregar. Chegou a hora de você evangelizar. O que Lutero está dizendo? Você não tem a condição de estar no templo, mas no teu trabalho você glorifica a Deus, vendendo por um preço justo, sendo um canal de Deus para que as pessoas vejam em você um diferencial e sendo um financiador do reino do Senhor. Então nós devemos também amadurecer nessa área. Já que nós estamos falando de pedir, nós esquecemos de doar. O problema é quando a pessoa não é uma coisa nem outra, né? Quando ela não entende qual o papel que ela deve ocupar. Porque vai ter pessoas que vão financiar e vão ter pessoas que vão fazer. Se eu não faço e se eu não financio, eu não estou exercendo o meu papel de cooperador. Ser cooperador do reino é entender o que eu posso fazer, onde a minha mão pode ir. Então, meu irmão, isso é fundamental para entender missões. Se você não vai, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Tem que ter alguém para enviar, tem que ter pessoas para pregarem, mas nós temos que ter o equilíbrio na igreja. As pessoas vão querer fazer, mas sem recurso vai ficar difícil. E nós temos que entender que Deus nos dá, dentro dessa condição, para a gente poder abençoar o reino de Deus. Se Ele nos chama e conta conosco dessa maneira, cada um Deus chama para uma coisa. Bem, o outro ponto nosso aqui, o porquê a igreja não faz missões, venha conosco, participe, continue mandando a sua pergunta, é que nós vivemos numa teologia, meu irmão, que eu vou contar uma parábola para você entender ela. A parábola do semeador vai falar sobre um homem que saiu a semear na noite. Ele semeou, mas veio outro que lançou uma outra semente, é o diabo. Por quê? Porque nós vivemos hoje uma teologia de liberalismo no nosso meio. Como você vai fazer missões se nós temos algumas coisas relativizadas dentro do nosso contexto teológico, que as pessoas elas acabam arguindo tudo? Nós vivemos num contexto em que o liberalismo ele relativiza e polariza o que nós chamamos de teologia da prosperidade. O grande problema é que a teologia da prosperidade, dentro dessa perspectiva do liberalismo, está produzindo pessoas que estão vindo para a igreja em busca da causa errada e não na busca da causa certa. A causa certa seria o quê? Se converter, aprender a ser um bom cristão,
almejar coisas na vida faz parte da constituição humana. Isso te dá motivação para poder ter as coisas. Agora, quando a gente fala de uma teologia que está incutida dentro do cristianismo que vivemos, aonde tudo é relativizado, aonde, meu irmão, as missões, por que as pessoas não fazem missões? Porque elas querem prosperar, elas não querem fazer o ID. E aí, meu irmão, tem a ver com o quê? Com uma teologia que foi semeada no meio daquilo que era para ser o bom. E aí, meu irmão, está o joio e o trigo junto, está tudo misturado. Vivemos uma teologia misturada, polarizada. E as pessoas hoje, meu irmão, estão aprendendo errado. O cristianismo que nós aprendemos eu me converto, entendo o evangelho para a minha vida, começo a viver uma vida separada do mundo, sou santificado, começo a produzir na minha vida os frutos devidos, porque lá em Mateus 3,8, João vai dizer, produzir por frutos dignos de arrependimento. Então eu começo a produzir e naturalmente, é natural. Mas as pessoas querem pregar um tipo de mensagem em que a pessoa vai ter que ter, porque se a pessoa está na igreja tem que acontecer, porque a vida da pessoa, meu irmão, não vivi isso não. Na minha caminhada, meu irmão, foram tijolos. Eu não comecei tendo nada da noite para o dia não, meu irmão. A nossa caminhada como cristão, primeiro, é uma construção de valores com Deus, espiritual, moral, financeiro, vai vir, meu irmão. Porque se você está andando com Deus, obedecendo a palavra, se você está fiel e firme, por que Deus não vai te abençoar? Se o sol nasce para o justo e para o injusto, será que Deus, só porque você está na igreja, não vai te abençoar porque você é justo? Claro que não, pelo contrário, é aí que Ele vai te abençoar. Mas o problema é que nós estamos, meu irmão, numa teologia liberal. E a teologia liberal é perigosa, porque as pessoas, elas polarizam muitos assuntos. E o que interessa mesmo fica de lado. E aí nós temos uma igreja que, quando as pessoas vêm, às vezes, para o culto, o que ela vem pedindo? Vou lá para ver se Deus abre a porta. Vou lá para ver se Deus faz isso. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado porque, na verdade, não é assim que nós construímos nada com Deus. Então, vou passar para o pastor Cristiano, nós vamos agora, tem mais 3 pontos, nós vamos correr, o pastor Cristiano vai falar também sobre esse liberalismo, sobre essa mistura de teologia dentro da igreja que confunde qual é o papel da igreja de ir, e aí a igreja acaba ficando muito terrena, a igreja fica muito material. E, meu irmão, não estou estimulando a ninguém não querer buscar e ter uma vida melhor. O cristão tem que buscar. Agora, essa teologia da prosperidade, meu irmão, ela acaba com os princípios que deveriam ser construídos no momento em que a pessoa está sendo gerada do novo, está sendo abortado. As pessoas estão sendo geradas não do novo, mas de uma continuidade mal elaborada, mal feita. Ela não tem tempo de maturar isso e daqui a pouco é jogada para a sociedade, se dizendo cristã, sem base nenhuma, sem estruturação nenhuma. Daqui a um pouco os escândalos aparecem, daqui a pouco os problemas aparecem. Por quê? Mal feito, mal conduzido, abortado no meio do caminho. E aí nós temos uma safra de cristãos, não sei se esse é o termo correto, meia boca, que não estão vivendo uma vida condizente com o que a Bíblia fala. Meu irmão, a Escritura, meu irmão, é que nem 2 mais 2 é 4. A Bíblia manda fazer aquilo e aquilo. Não tem, meu irmão, isso não é subjetivo. Se a Bíblia fala que pecado é pecado, pecado é pecado. Não tem subjetividade com o pecado. Então vou passar para o pastor Cristiano fazer esse comentário aí sobre esse liberalismo que nós estamos enfrentando hoje na igreja, confundindo um pouco a cabeça de alguns irmãos em relação às prioridades que se devia ter na igreja hoje. Realmente a teologia da prosperidade ela é nociva à igreja, né? A teologia da prosperidade acaba gerando uma expectativa que não é Bíblia no coração de muita gente que acaba vindo para o reino de Deus, para o Evangelho, com uma única intenção no seu coração de prosperar. É claro, Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Deus é um Deus que nos surpreende, como o pastor contou um testemunho, como nós sempre testemunhamos da provisão de Deus na nossa vida. Deus é um Deus que entende a tua necessidade, sabe o que você precisa, Ele sabe o que Ele pode fazer para mudar a tua vida material e financeira, e Deus assim o faz quando nós entendemos e buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas de fato serão acrescentadas. Então o salmista vai dizer: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer.
Então, quando você vive no fluxo da palavra, quando você vive santidade, você é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, quando você anda coeso com o Evangelho de Cristo, naturalmente a provisão de Deus ela vai chegar na sua vida. Você não precisa se preocupar com isso. Deus ele há de prover. O que você deve fazer é ter fé e confiar. Mas realmente essa teologia da prosperidade acaba trazendo uma ideologia que não é bíblica. As pessoas vêm com uma única missão, prosperar. E muitas igrejas acabam polarizando essa ideia através de rede social, até da própria televisão. Os televangelistas, a proposta vem e os testemunhos que você olha na televisão é o empresário que duplicou sua empresa, ganhou $1 milhão. Então vem para cá que você vai ser um homem de sucesso. E a gente sabe que muitas vezes o evangelho ele desconstrói para depois construir. E as pessoas, quando se deparam com essa realidade construtiva do evangelho, que mexe na estrutura do homem para tratar, para tirar alguns vínculos errados, a pessoa começa a se assustar, porque a proposta a qual ela foi atraída foi a proposta da prosperidade. E a forma que você atrai as pessoas é a forma que você deve alimentá-las até o final de suas vidas. Se você vai atrair as pessoas pela teologia da prosperidade, é assim que a sua igreja deve se manter até os últimos dias dela na terra. Mas se você atrai as pessoas ao Evangelho de Cristo, com aquilo que de fato Ele é, as pessoas quando forem provadas por Deus, quando passarem no vale da sombra da morte, quando Deus começar a arrancar tudo aquilo que não pertence à sua vontade da vida dessas pessoas, elas vão permanecer no Evangelho sabendo que existe um processo, um período de tratamento em nossas vidas. Então realmente é uma forma muito perigosa de você atrair as pessoas, porque de fato é muito convidativo, né? Você fazer uma proposta dentro desse mundo capitalista, dessa mentalidade capitalista, dizendo, vem para cá que os seus problemas vão ser resolvidos financeiramente falando. Então isso é muito atrativo nos dias de hoje, mas nós não queremos atrair as pessoas dessa forma. Queremos atrair as pessoas com um genuíno e verdadeiro evangelho. Nós não vamos perder a nossa essência para atrair multidões. Se nós trabalharmos com 50, com 100 pessoas, mas de qualidade e com qualidade, de fato Deus vai fazer o crescimento acontecer naturalmente. Só que existem pessoas que estão preocupadas com volume, com crescimento e acabam se perdendo. E Eclesiastes vai dizer que o importante não é começar bem, mas é terminar bem. Então nós não podemos ser atraídos por essa teologia da prosperidade com a ideia de atrair as pessoas para os nossos templos, porque nós sabemos que automaticamente o evangelho sendo pregado, eles virão. As pessoas iam para o deserto para ouvir João Batista pregar, irmão. As pessoas deixaram Jerusalém, deixaram os sacerdotes com as estolas sacerdotais, deixaram de cultuar no templo suntuoso de Jerusalém e foram para o deserto. Porque no deserto estava jorrando um manancial de águas vivas e as pessoas estavam com sede de ouvir a palavra genuína, verdadeira. E é isso que de fato nós temos que pregar. Meus irmãos, continuando aí, esteja conosco aí, se quiser fazer perguntas, pode fazer, já estamos indo para o final. Eu vou até juntar aqui, fazer uma junção de duas perguntas numa só. Quando a gente fala por que a igreja não faz missões, aí nós entramos em que situação? Bem, a igreja, quando a gente faz uma convocação para fazermos trabalhos evangelísticos, trabalhos de cunho evangelístico, nós temos uma ausência muito grande. Quando a gente faz algum evento externo, alguma festa, algum evento, alguma programação, e aí, meus irmãos, eu vou misturar tudo isso, essas duas perguntas, porque as pessoas também dizem que trabalham muito, mas nós, em contrapartida, somos consumistas e criamos também demandas. Então, juntando essas duas perguntas aqui, o que eu quero dizer para você? Nós estamos vivendo numa época em que deveríamos fechar com o momento em que nós nos descontraímos. E olha, isso é perceptível, isso é notório. Se a gente tiver de fazer uma festa, eu digo geral, a gente vai preferir, às vezes, vir uma festa, brincar, se descontrair. Se a gente fizer uma convocação para fazer missões e evangelismo, a gente vai contar no dedo. Mas por quê? A gente vive uma vida em que reclamamos que não temos tempo.
mas somos consumistas e geramos demandas para isso o tempo todo. Então ficamos sempre naquele meio termo de que há alguma coisa, de que eu estou fazendo alguma coisa, de que eu não tenho tempo, mas geralmente quando a gente tem algo que é para nossa diversão, a gente está sempre. E meu irmão, se a gente está falando que porque a igreja não faz missões, é porque nós hoje valorizamos muito os momentos sociais. Porque se eu tiver uma festa para ir, na igreja ou não, eu vou. Meu irmão, se você tem algo para fazer, você faz. Se você, meu irmão, criar uma situação, você vai acabar fazendo aquilo ali. Mas quando nós temos uma demanda paralela, e aí, meu irmão, isso é para a gente refletir, né? Eu estava essa semana no enterro, e aquela passagem que Salomão fala é muito verdadeira. É melhor estar na casa do luto, melhor estar ali do que no lugar onde há festas. Por que Salomão vai falar isso? Porque as festas nos distraem. A festa é uma coisa que passa, é passageiro, mas ali no luto, só fazendo um link, o luto, eu reflito, o luto eu paro. Na obra de Deus, quando você está trazendo agora para nós, quando você está fazendo, há uma importância muito grande. Por quê? Porque tudo nós aprendemos aqui na Irmão que tem que gerar frutos. Que a qual mais que a bebas façais tudo para a glória de Deus. Então, se a gente faz uma festa, tem que glorificar Deus. Se a gente tem um evento na igreja, tem que glorificar Deus. Mas nós temos que ter a mesma intensidade. Nós temos que ter a mesma vontade. Nós temos que querer estar no dia da festa, da pizza que o André faz, do festival de sorvete, dos eventos que as mulheres fazem, do culto rosa, dos outros eventos, mas nós temos que querer também estar quando há uma convocação para ir para a rua, uma convocação para ir no asilo, uma convocação para ir no orfanato, uma convocação para ir para a rua entregar comida, e nós às vezes percebemos que isso fica um pouco distante. E aí nós nos perguntamos, essa geração, ela tem demandas, ela cria demandas, ela gera demandas, ela é consumista. Mas quando chega na hora de fazermos o ID, aparece sempre alguma coisa em cima da hora. Sempre imprevistos aparecem. Eu não sei se é o diabo que já aproveita a má vontade e já cria situações para a pessoa já não participar. Tipo assim, o diabo já não tem tanto trabalho, né? Porque ele já vê a indisponibilidade ou a má vontade da pessoa, ele só cria uma situação bem light e a pessoa aproveita. E, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, isso é sério que eu vou dizer. Tudo aquilo que deixamos de fazer, tendo condições de fazer, tudo isso nós vamos dar conta. Vamos dar conta de palavras, vamos dar conta de atitudes. Aquilo que você podia fazer o bem não fez, você vai dar conta. Não pensa você que está esquecido não, meu irmão. Naquele grande dia, tem até uma música do nosso amigo Leandro, que canta o rap, no dia do arrebento tem para ninguém. É o dia do arrebatamento, ele fala do arrebento. No dia do arrebatamento, meu irmão, tem algumas coisas que vão pesar e que não podem nos travar na porta ou nos engasgar como que tinha lá, com um pequeno mosquito. Né? A gente tem que ter cuidado. Engolir um camelo e ficar por causa do mosquito é complicado. Então, meus irmãos, vamos dar prioridades àquilo que interessa, àquilo que importa. Meu irmão, o tema hoje é para te conflitar, porque se não for para conflitar, não tem razão da gente estar falando aqui, meu irmão. Ou missões te empurram, ou você joga missões para fora. Ou é melhor você ser impulsionado agora por missões, ou, meu irmão, a própria missão vai te vomitar. Ou você serve ou você não vai servir. Então, meu irmão, chegou a hora. Chegou a hora da gente escolher. Vou passar para o pastor Cristiano fazer esse comentário. Daqui um pouco nós já vamos chegar ao fim desse debate, mas hoje o debate é para poder te chocar, meu irmão. É para poder despertar você. Porque Deus chamou para mais. Deus não te chamou para ser crente de banco. Deus não te chamou para se contentar em ficar sentado no banco a vida inteira. Você vai gerar o que no reino de Deus? Vai gerar o que na eternidade? Então, meu irmão, que você possa entender hoje, refletir, fazer como boi, ficar ruminando isso na tua cabeça. Ficar aquilo vindo toda hora na tua cabeça e falar, meu Deus, será que eu tenho feito? Será que eu tenho realmente rendido da maneira que eu poderia render? Porque, meu irmão, em palavras, em atitudes, as omissões, nós vamos prestar conta, hein? Não se iluda não.
Eclesiastes diz que naquele grande dia os segredos do nosso coração serão manifestos. Isso vai acontecer. O pastor Cristiano vai falar, nós já estamos daqui a pouco indo para o fim. Continue, já vamos terminar, já vamos daqui a pouco bater. Tem quanto tempo aí, André? 1h40. 1h40. Então já vamos terminar, vamos aí bater antes das 2, para que você possa daqui um pouco, meu irmão, você está recebendo bastante informação, você possa ficar com elas na sua cabeça. Pode ir? Bem, uma outra coisa, e essa aqui eu vou pegar um pouco duro com vocês. O medo de expor suas ideias em detrimento à ideologização social e política que vivemos. O que acontece? O medo de expor as ideias tem a ver com o quê? Se eu falo alguma coisa em que de repente, eu falei aqui, politicamente ou socialmente, a gente vive num contexto ideológico. E meu irmão, cristão não é 007. Cristão aonde chega é a luz. Ele fica no velador iluminando a casa. Cristão aonde chega é sal. Cristão onde chega faz diferença. Sabe o que está acontecendo no nosso tempo? Tem muita gente do nosso lado com ideologia errada, com práticas erradas de vida. Você é conivente com as práticas erradas. Missões, meu irmão, é despertar, é pregar avivamento, é pregar transformação. Você acha que a grande comissão foi para quê? Para tirar o povo do pecado, para tirar o povo das ideias erradas, para tirar o povo de uma ideologia. Meu irmão, nós estamos ficando presos e reféns a ideologias em que as pessoas, dentro das escolas e das faculdades, não estão podendo falar. Porque dentro desses ambientes, meu irmão, já foi fomentado ao longo de 2 décadas de que, meu irmão, essa ideologia que nós estamos vivendo de discriminação, de sexualidade, de uma série de coisas, de não podermos nos posicionar para não ferir. Meu irmão, vou dizer uma coisa, Paulo vai dizer, é melhor eu ser servo de Cristo do que ser servo de homens. Eu não vou destratar ninguém, eu não vou falar mal de ninguém, mas, meu irmão, não vem com ideologia barata achando que eu vou comprar e que eu vou viver isso aí. Eu já estou indo para o 7º ano lá na faculdade. Fiz 5 anos de psicologia, mais 2 estou terminando a pós-graduação. E eu nunca me omiti. Todo mundo me chama de pastor. Todo mundo sabe quem eu sou, meu irmão. Desde o primeiro dia de aula eu já mostrei quem eu era. Sabe por quê? Porque não tem para onde correr. Eu sou aquilo ali. E desde hoje, graças a Deus, fiz amigos lá, as pessoas me respeitam. Já cansei de conversar com pessoas com outra ideia de gênero e vim até mim conversar. Sabe por quê? Porque, meu irmão, como eu disse no início, prega a vida. A nossa vida tem que falar onde a gente estiver. Então, meu irmão, não me desculpe. Se calar por causa de ideologias que não vou falar não, porque eu sei que fulano pensa assim, assado. Bem, você pode até ficar na sua. Agora, se a pessoa ficar te confrontando e falando você ficar quieto, é conivente. Você não está representando a Cristo. Você está convivendo com o erro. Bem-aventurado é o que não anda, é o que não se detém e nem que se assenta. Isso é um processo. A pessoa começa a andar, começa a parar e se assenta. Tem gente que está assim, já está sentado. Não está andando, não, já sentou, já parou. E, meu irmão, está errado. Cristão não convive com essas coisas. Cristão não aceita essas ideias. Tem cristão defendendo, meu. Então, para conversar com uns aí que só a graça, meu irmão. Defende práticas erradas. Meu irmão, é de escandalizar. Pessoas defendendo ideias de aborto, de homossexualismo, uma série de coisas. Meu irmão, cada um vive o que quiser. Mas o cristianismo para nós é uma regra de fé e conduta. É o que nós vivemos, meu irmão. O mundo, ele vai sempre embater contra os nossos pensamentos. Mas nós não vamos retroceder. Então, meu irmão, tenha isso em mente. É uma coisa que você precisa ter em mente. Você foi chamado para defender o Evangelho. E o que eu não vejo é isso, pastor. Pessoas que não querem se indispor. Nós somos apologistas da nossa fé. Deus nos chamou para isso. O entendimento é que Pedro vai dizer que nós fomos separados por Deus para dar respostas à razão da nossa fé. Então nós devemos entender para o que Deus nos chamou e enfrentar realmente o pecado, amando o pecador, mas enfrentando o pecado, pregando o genuíno evangelho que condena a prática do pecado. Nós não podemos ser coniventes com práticas erradas.
Nós devemos entender que através de nós, Jesus vai salvar, vai curar, mas também vai posicionar alguém que está fora do seu chamado, alguém que está fora daquilo que Deus projetou para a vida dela. Então nós devemos ter essa ousadia, essa autoridade de Deus para pregarmos a palavra e orar que o Senhor nos dê essa oportunidade. Realmente nós não devemos nos omitir. A omissão é algo que não está de acordo e não coaduna com aquilo que Deus nos chamou para fazer. E ter coragem. Nós não podemos ser covardes e entender que nós vivemos um tempo de uma polarização terrível de ideias, ideologias estão entrando sorrateiramente dentro dos templos, e nós devemos nos posicionar com tudo isso que tem acontecido nesse mundo de forma corajosa, entendendo que o Senhor, Ele não muda a sua palavra para adequá-la aos dias que nós vivemos. Deus, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de nos posicionarmos, mas existem pessoas que querem permanecer no pecado, na iniquidade. E lá em Romanos, no seu capítulo 1, diz que Deus entregou aqueles homens que estavam debaixo de um pecado, de uma iniquidade, que transformaram a imagem do Deus Criador dos céus e da terra em imagem de répteis, de quadrúpedes da época, e diz que Deus entregou esses homens às suas paixões infames. Então tem momento que Deus entrega, pastor, tem momento que Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e de nos convertermos, mas há momento também que Deus entrega. Então nós não podemos pregar essa graça barateada, essa graça que não tem peso. Essa graça, ela é graça, mas teve um preço na cruz para que nós alcançássemos essa graça. Isso não nos ausenta da responsabilidade, da obediência, de guardarmos a aliança que Deus fez conosco. Então nós devemos realmente nos posicionar dentro dessas ideologias que têm sido promovidas, não só dentro das faculdades, mas isso tem entrado nas escolas, isso tem entrado nas faculdades, e nós devemos ter posicionamento. Meus irmãos, nós estamos já chegando aqui ao fim e tivemos aqui um debate aqui produtivo. Nós já chegamos a quase 1h50 de debate. Assim, nós procuramos aqui falar sobre temas que, na verdade, a gente não falou sobre parte didática, parte de enviar, nada disso. Nós falamos aquilo que está faltando. Por que a igreja não faz missões? Nós tentamos aqui exprimir a ideia de algumas questões do dia a dia que nos impedem. Espero que vocês tenham participado, tenham gostado, porque a nossa intenção é esclarecer, é trazer para você entendimento em alguns assuntos, né? O diácono André aqui, ele está com alguns irmãos aqui que ele vai fazer menções aqui, que estão participando conosco aqui, ele vai falar aqui com vocês. Ouça aí rapidinho o anúncio aí. Como nosso tema hoje foi missões, nós temos aqui alguns irmãos que participaram conosco: Zoraide Dantas, irmã Rita Moraes, do Rio Grande do Norte, meu irmão. Rio Grande do Norte. Deus abençoe, irmão. Parente da nossa irmã Socorro, lá de Aleluia. Rio Grande do Norte, estão nos assistindo. Glória a Deus. Temos aqui também a Jéssica Brito, filha da nossa irmã Thelma, está lá em Campo Grande também. Deus Essa abençoe. live está atingindo Campo Grande. Temos aqui também a Cláudia Franco, mãe da nossa irmã Larissa. Deus abençoe, Cláudia, prazer. Em nome de Jesus. Temos aqui também Lisandra Internacional de Portugal, meu irmão. Oh, maravilha. Portugal, Deus abençoe, Lisandra. nos vendo, nos assistindo. Seu parceiro aí. Fez um pedido de oração pela nação, por Portugal. Vamos orar. Nessa calamidade que eles estão vivendo. Está fazendo um pedido aqui de oração. E nós temos um pedido de oração também do nosso irmão Anderson Silva, irmão do Branquinho, não é o lutador não, é o irmão do Branquinho. Vamos orar por ele, vamos orar pelo pedido lá de Portugal, da Lisandra, e vamos orar pelo Anderson Silva. São esses dois pedidos, pastor. Vamos orar.
Senhor, graças te damos e queremos colocar em tuas mãos a todos aqueles que nos veem agora, que ouvem a nossa voz. Rogamos a ti, Pai, para que a tua bênção os alcance. Tu és o Deus de perto, mas tu és o Deus de longe. Tu és o Deus que guarda a nossa casa. Tu és o Deus que visita a nossa família. Tu és o Deus vivo, o Deus que tem estado conosco. Aonde quer que estejamos, a tua mão, Pai, nos guarda, porque o Senhor é o guarda de Israel. Aleluia. Eu coloco em tuas mãos nesse momento a Lisandra, que está lá em Portugal. Ó Pai, eu oro para que o Senhor a abençoe naquele local, para que a tua mão a guarde, a livre de todo mal, para que o Senhor abençoe aquele povo e aquela nação. Senhor, vem com a tua mão, Senhor, ó Pai, abençoando aquele povo, repreendendo todo mal, ó Pai, todo vírus que venha se estancar, venha parar. Senhor, venha com a tua mão poderosa naquela terra, Senhor, assim como na vida do Anderson Silva, que a tua mão o abençoe, Senhor, abençoe seu lar, abençoe sua família, Senhor, que o Senhor também abençoe poderosamente aos nossos irmãos que participaram aqui. Senhor, toma a tua filha, a Cláudia, Senhor, visita a tua filha neste momento, visita a casa, visita, Senhor, a escola, abençoa aquele lugar, Senhor, que a tua bênção, Senhor, abençoe a todos que estão nos ouvindo agora, aleluia, a todos que estão participando, a minha irmã lá do Rio Grande do Norte, ó Pai, abençoa a tua filha, Senhor, abençoe a todos que aqui estão, Senhor, abençoe a todos que estão nos vendo, Senhor. Eu creio, Senhor, que tu tem dias melhores, aleluia. Eu creio que o melhor está por vir, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós vamos passar por todos esses problemas, por todas essas dificuldades. O Senhor nos fará vencer e triunfar, Senhor, porque chegará um tempo, Pai, que essa nação vai ser abençoada, essa nação vai experimentar o melhor de Deus. Eu creio que está vindo um tempo de prosperidade sobre este povo. No meio da crise, Senhor, nós conseguimos enxergar lá na frente, Senhor. Se fôssemos olhar humanamente, ficaríamos presos com os nossos olhos fitos aqui na crise, mas nós já enxergamos lá na frente, já enxergamos o que está por vir, já enxergamos como Elias viu uma pequena nuvem e viu no meio dela uma mão, e aquela mão simbolizava a ação de Deus sobre aquele tempo, sobre aquele povo. E eu creio, Pai, que a tua mão já está se movendo sobre esta nação para trazer bênçãos, para trazer restituição, para trazer, Senhor, mudança neste povo, Senhor. Que essa nação respire dias melhores, que essa nação veja o bem, veja o fruto do seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim desta live. Queremos agradecer a todos vocês que participaram até esse exato momento. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, que a bênção de Deus esteja sobre a tua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, aleluia, e tenha misericórdia de ti. Estamos encerrados. Muito obrigado pela participação e a presença de vocês. Deus abençoe.